Enquanto soldados russos morrem aos montes na linha de frente, Putin se esconde em escritórios secretos pelo país. O grande avestruz da política russa está com a cabeça firmemente enterrada na areia, pois está em total negação sobre o que está vendo. Enquanto o Kremlin admite que a guerra na Ucrânia está perdida, Putin continua sendo o único russo que realmente acredita que a Rússia pode vencer. Isso não é real, mas um delírio de Putin, que persiste mesmo enquanto a Ucrânia faz algo tão grande que os planos da Rússia desmoronam. Neste momento, a Ucrânia tem uma vantagem enorme no campo de batalha. E tudo isso é resultado da tecnologia que a Ucrânia trouxe à tona desde que Putin lançou sua invasão: drones. Especificamente, os drones de médio alcance da Ucrânia estão causando estragos nas forças russas ao atacar atrás das linhas de frente. Isso destrói a logística russa, elimina centros de comando e controle e impede que a Rússia ataque a Ucrânia pela retaguarda. A Ucrânia aproveitou a oportunidade e está usando sua tecnologia superior à da Rússia para lançar contra-ataques e causar caos na retaguarda russa, o que leva a um fato evidente: a Ucrânia está na melhor posição em quase um ano. Segundo o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em 3 de abril, fontes do Reino Unido indicaram que a situação da linha de frente ucraniana é a mais favorável em muito tempo. Na quarta-feira, recebi um relatório da minha inteligência e uma análise da inteligência britânica. Recebi a avaliação do MI6 sobre a linha de frente, afirmando que a situação atual é a melhor para a Ucrânia nos últimos 10 meses, disse Zelensky. Os drones de médio alcance são os grandes responsáveis por isso. E há muitos dentro do Kremlin e do complexo militar da Rússia tentando alertar Putin, mesmo enquanto o presidente russo anda por aí com os dedos firmemente enfiados nos ouvidos. Voltaremos a esses alertas e à ilusão de Putin em breve. Antes, o Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, confirma que drones ucranianos dominam o céu atualmente. Em 10 de abril, o ISW postou no X que relatos russos e ucranianos indicam que as forças ucranianas conquistaram vantagem com drones sobre as russas no campo de batalha. Essa vantagem está no centro da ofensiva de primavera estagnada da Rússia e da capacidade da Ucrânia de lançar contra-ataques bem-sucedidos, diz o ISW. A chave para os recentes sucessos da Ucrânia parece ser o aumento dos ataques contra os sistemas de defesa aérea russos, o que, por sua vez, abriu corredores aéreos seguros para viabilizar os outros ataques de drones de médio alcance que mencionamos anteriormente. O Atlantic Council acrescenta que, após anos de combates de retaliação no fronte dos drones, a Ucrânia definitivamente saiu na frente da Rússia. Ataques de curto e longo alcance e ações na retaguarda das forças de Putin mostram que a Ucrânia já cobre distâncias além dos 20 quilômetros que seus drones FPV atingem nas grandes zonas de combate. E além dos 300 quilômetros ou mais que os drones de longo alcance da Ucrânia podem percorrer para realizar ataques dentro da própria Rússia, mais uma vez, é tudo tecnologia. A tecnologia da Ucrânia é melhor do que a tecnologia da Rússia. E essa é uma notícia que Putin simplesmente não consegue aceitar. Isso vai contra a narrativa, arruina a propaganda. Mas os números não mentem, e eles dizem tudo o que precisa ser dito sobre a ofensiva russa neste momento. Desde janeiro, os ataques de médio alcance da Ucrânia quase triplicaram em número. De acordo com os relatos, em janeiro houve 41 ataques. Em fevereiro, a Ucrânia lançou 61 drones de médio alcance e, em março, enviou 115 de suas novas armas letais contra a Rússia. Esses ataques de médio alcance integram as 11.000 missões diárias que Alexander Sirski, comandante das Forças Armadas da Ucrânia, afirma serem realizadas pelas forças de sistemas não tripulados da Ucrânia. Há um domínio total dos drones, e março foi o ponto alto disso até agora. As forças de drones da Ucrânia destruíram 150 mil alvos verificados, o que é 50% a mais do que atingiram em fevereiro. Os números seguem em alta. Ataques de médio alcance da Ucrânia destruíram 143 depósitos e instalações logísticas russas, segundo o SIS. Drones ucranianos destruíram 52 postos de comando russos e 20 instalações de petróleo, gás e infraestrutura energética na retaguarda. Esses números deveriam ser inegáveis, e para muitos na Rússia não são. Mesmo enquanto Putin tenta manter a cabeça enterrada na areia, sinais de alerta estão soando no Kremlin. A hierarquia russa percebe o desastre em curso e tenta alertar Putin, mesmo ele não querendo. Conforme informou a Emassias Ucrânia, em 10 de abril, Andrei Belosov, ministro da Defesa da Rússia desde maio de 2024, após a saída de Sergei Shoigu por decisão de Putin, tenta relatar a Putin o que ocorre. Belosov afirmou que a situação dos drones na Ucrânia é crítica
já que o país alcançou superioridade tecnológica e numérica sobre as forças russas. A perda do Starlink também parece ter diminuído a eficácia dos ataques de drones russos a partir dos territórios ocupados. E a Ucrânia criou uma nova geração de equipamentos, diferente de tudo que a Rússia já viu. A Rússia está despreparada para enfrentar os sistemas avançados que a Ucrânia usa, e o Kremlin reconhece isso. O homem que o próprio Putin nomeou para descobrir esse tipo de problema e criar soluções está gritando sobre isso aos quatro ventos, e Putin simplesmente não está ouvindo. O que Belousov quer dizer é que, como está, a guerra está perdida para a Rússia, a menos que Putin faça algo além de sacrificar soldados na máquina de moer carne criada por ele. Enquanto Belousov tenta informar Putin com calma, outros na Rússia estão bem mais irritados. Eles são blogueiros militares. Eles têm muito a dizer sobre a situação atual da campanha da Rússia na Ucrânia. Se Putin não estivesse tão isolado da realidade, perceberia que nos últimos 4 anos, blogueiros militares passaram de bajuladores patrióticos constantes a críticos abertos da invasão russa. Esses blogueiros não afirmam que a invasão foi um erro, mas sugerem a Putin, frequentemente de modo indireto, que ela fracassou devido à constante incompetência militar. Propagandistas em toda a Rússia agora se voltam contra Putin. Alexei Kudayev, líder da instalação Yushkunig, responsável por grande parte do desenvolvimento de drones na Rússia, deixou de elogiar Putin constantemente para criticar toda a sociedade russa. A Rússia incorporou o feudalismo em sua sociedade, afirma Chudayev. E essa forma retrógrada de pensar tanto tira os direitos dos cidadãos, quanto fecha as portas para o tipo de inovação que permitiria à Rússia acompanhar os avanços tecnológicos da Ucrânia. Entre os críticos está o blogueiro militar Raibar, com cerca de 1 milhão de assinantes no Telegram. Ele e outros afirmam que a ofensiva russa na Ucrânia chegou a um impasse. Eles estão se organizando contra a possibilidade de mobilização, alegando que será inútil nas circunstâncias atuais, e até acusam os generais de Putin na linha de frente de esconderem a realidade dele, tudo para que o presidente russo possa continuar navegando perdido em seu mar de ilusões. Táticas, comandantes e a versão da Rússia criada por Putin são criticadas abertamente por apoiadores do Kremlin, que não fazem isso por maldade contra ele. O autoritarismo dele os mantém na ativa. Eles querem que Putin aceite a realidade do campo de batalha e perceba que as táticas que causaram mais de 1.300.000 baixas até agora, e muitas outras ainda por vir, não funcionaram antes e não funcionarão agora, já que a Ucrânia tem grande vantagem com drones. As coisas já começaram a mudar para a Rússia, mas a situação piorou ainda mais. Enquanto a Ucrânia usa sua vantagem tecnológica na linha de frente, faz o mesmo na retaguarda. A defesa é tão eficaz quanto o ataque para o país. Explicaremos o que isso significa em breve. Antes de continuar, aviso que você está assistindo ao The Military Show. Para mais análises como esta, inscreva-se no canal e não perca nenhum vídeo. Na linha de defesa, a vantagem da Ucrânia com drones está se tornando tão crucial quanto sua vantagem ofensiva já se tornou. Drones interceptadores ucranianos, baratos e eficazes, estão abatendo mais drones de ataque russos de longo alcance do que antes. Novamente, os números não mentem. A Ucrânia interceptou 2.975 drones russos em janeiro. Esse número subiu para 3.679 em fevereiro. Depois, esse número disparou como um foguete. Em março, a Ucrânia derrubou 7.674 drones russos antes que pudessem causar qualquer tipo de dano, segundo o ISW. Não subestime a importância dessa evolução no campo de batalha. A principal razão pela qual a Rússia lança tantos drones contra a Ucrânia é obter precisamente o mesmo efeito que a Ucrânia está causando agora às forças russas. Os Shahed visam destruir a infraestrutura da Ucrânia, atingem alvos militares, aterrorizam civis e destroem redes de energia. Tudo isso enfraquece a defesa da Ucrânia na linha de frente. Mas agora, à medida que a taxa de interceptação da Ucrânia aumenta e a Rússia não consegue encontrar resposta para os avanços tecnológicos que a Ucrânia trouxe para o campo de batalha, tudo isso está escapando das mãos deles. A Ucrânia enfraquece a retaguarda russa. A Rússia não está conseguindo fazer o mesmo com a Ucrânia. E qual tem sido a resposta de Putin a tudo isso? Ele simplesmente insiste na falsa narrativa da guerra na Ucrânia, agindo como se a Rússia ainda estivesse agindo a partir de uma posição de poder. Vimos isso em 7 de abril. Ao saber que a Ucrânia superou a Rússia em tecnologia de drones, Putin não tomou medidas significativas para resolver o problema. Ele não está mudando as táticas da Rússia. A Rússia perdeu 1.440 soldados apenas nas 24 horas que antecederam o dia 11 de abril.
Então, a carne de canhão ainda está sendo servida aos drones da Ucrânia de bandeja. Agora, Putin só respondeu lançando um aviso fraco aos estados bálticos, que ele acha estarem ajudando a Ucrânia na campanha de drones de longo alcance contra a Rússia. A Rússia fez ameaças vagas caso Estônia, Letônia e Finlândia deixem a Ucrânia usar seu espaço aéreo para lançar ataques de longo alcance contra a infraestrutura petrolífera russa no Mar Báltico. A Ucrânia já tem feito isso. Os dois principais portos bálticos da Rússia fecharam entre março e abril, após ataques frequentes de drones ucranianos. Mas isso é tudo que Putin pode fazer. Ele lança as mesmas ameaças de sempre, enquanto ignora e não entende completamente o verdadeiro problema que está enfrentando. Putin não deve se preocupar com a ajuda das nações bálticas à Ucrânia, mas sim com suas próprias ilusões propositais. A maior dessas ilusões é achar que a Rússia pode vencer a guerra iniciada por Putin. No dia 9 de abril, Robert Fox, que é editor de defesa do veículo britânico The Standard, expôs a recusa de Putin em aceitar a realidade. Eles estão atacando em profundidade dentro da Rússia, e isso está causando danos reais, diz Fox sobre a Ucrânia, antes de acrescentar. Mas o problema é que, embora os jornais russos já estejam noticiando os danos causados, o próprio Putin está em completa negação sobre isso. É isso aí. Mesmo com a mídia russa, os blogueiros militares do país e até seu próprio ministro da Defesa o alertando, Putin se recusa a ouvir qualquer um. Ele rapidamente se torna o único russo que acredita na vitória nesta guerra, mesmo com o Kremlin dizendo que a situação na Ucrânia é crítica. Resta saber por quanto tempo Putin seguirá negando, enquanto tudo desmorona ao seu redor. Em março, a taxa mensal de baixas da Rússia aumentou 29%, atingindo o recorde de 35.351, com 96% dessas baixas sendo causadas por drones. No mesmo mês, a Rússia também quebrou seu recorde de mais baixas em um único dia em 2026, quando perdeu 1.710 soldados em 17 de março. Sabemos que mortes no campo de batalha não afetam Putin, mesmo com números altos. Ele trata seus soldados como carne de canhão, então eles basicamente estão fazendo exatamente o que ele espera que façam. O que pode atrair a atenção de Putin são as ações da Ucrânia nos portos bálticos russos. Um ganho inesperado de quase $1 bilhão gerado pela alta do petróleo após a Operação Fúria Épica no Irã, foi tirado das mãos do Kremlin, devido aos ataques de drones nos portos bálticos. Putin já recebe alertas de inimigos para encerrar uma guerra impossível de vencer. O ministro da Europa e dos Negócios Estrangeiros da França, Jean-Noël Barrot, avisou a Putin sobre as consequências quando a União Europeia anunciou novas sanções em março. Essa é a realidade, e Vladimir Putin precisa encarar os fatos. A guerra de agressão que ele iniciou, arriscando esgotar e descreditar seu país, precisa terminar. É um fracasso estratégico, político e econômico que deve acabar agora. Barrot afirmou que expôs as falhas da Rússia não só na Ucrânia, mas globalmente. Na África, Barrot diz que a União Europeia agora investe 200 vezes mais do que a Rússia. Putin está perdendo essa esfera de influência. As perdas de Nicolás Maduro, Ali Khamenei e Bashar al-Assad na Venezuela, Irã e Síria, respectivamente, deram ainda mais golpes na influência global da Rússia. Putin está desmoronando no cenário global, assim como na Ucrânia. Putin realmente precisa ouvir alguém. Seus ministros, blogueiros militares russos, ministros estrangeiros, petróleo queimando, soldados russos mortos, saldo bancário da Rússia negativo e drones ucranianos de médio alcance destruindo ativos na retaguarda. Pelo menos uma dessas coisas precisa ser capaz de romper a negação de Putin, fazê-lo perceber que qualquer vitória que ele tenha imaginado para a guerra na Ucrânia agora é impossível. Você gostaria de pensar que sim, não é? Porém, Putin segue preso à sua ilusão, tomando atitudes que lhe parecem poderosas, mas, para quem acompanha as falhas da Rússia na Ucrânia, revelam desespero. Quando Putin fez seu discurso de Ano Novo na Rússia no final de 2025, ele disse ao povo russo que ele, e por extensão, eles, deveriam acreditar nas forças armadas da Rússia e em sua vitória. Isso foi quando a Rússia fingia capturar áreas que não controlava. Com o avanço de 2026 e a superioridade dos drones ucranianos mais clara, Putin segue tentando sustentar a narrativa em ruínas de uma vitória russa inevitável. Vimos isso no final de março, que, como você deve se lembrar, foi um mês recorde em baixas russas em 2026. Putin reagiu ao alto número de mortes entre seus próprios soldados, causadas por suas táticas antiquadas, dando à Ucrânia 2 meses para deixar o Donbass. O que ocorre se a Ucrânia recusar? A Rússia atacará e vencerá de algum jeito.
Como exatamente a Rússia vai conseguir isso quando a ofensiva de primavera lançada em março não trouxe ganhos reais e a Ucrânia está destruindo a retaguarda russa com drones de médio alcance, é um mistério para todos. Comentando a ofensiva, em 25 de março, a mídia United 24 resumiu a situação de Putin. A Ucrânia eliminou o equivalente a uma semana de recrutas russos em 3 dias, destacando-se o recorde de 1.710 baixas em um dia, como mencionamos antes. Essa é a ofensiva de primavera, um massacre caótico dos fantoches de Putin, na linha de frente e retaguarda. Mas como poderiam esperar algo melhor? Além da negação e ilusão, Putin está tomado por paranoia doentia, provavelmente sem saber o que ocorre na linha de frente. Esse é um homem que não usa celular nem internet, como revelou o Business Insider em uma reportagem de 2023. E também foi dito que Putin só aceita receber atualizações do campo de batalha se forem entregues por membros do seu círculo mais próximo. Putin criou um vácuo de informações ao seu redor, e quem tenta penetrar nele geralmente não fica muito tempo ao seu lado. Senhor Borisov, talvez o senhor não devesse ter sido tão franco sobre a situação da Rússia na tecnologia de drones. Uma queda de uma janela pode te esperar. Ou, com sorte, uma falsa acusação de corrupção do próprio incentivador da corrupção no Kremlin. Circulam rumores de que Putin pediu aos oligarcas russos que financiem diretamente a guerra na Ucrânia, embora ele tenha negado, segundo a Político. Mesmo assim, isso indicaria que ele entende, ao menos em parte, como a guerra falhou. A Rússia não deveria pedir mais dinheiro para uma operação militar que era para durar poucos dias, mas já se passaram 4 anos e a situação só piora para o país. Na terça-feira, o Financial Times publicou uma reportagem que fez o mundo inteiro parar para prestar atenção. O presidente Donald Trump tinha acabado de voltar de uma viagem de grande repercussão à China, onde realizou longas conversas com seu homólogo chinês, Xi Jinping. Durante essas conversas, o FT afirmou que Xi Jinping comentou que o presidente russo, Vladimir Putin, poderia acabar se arrependendo de sua invasão à Ucrânia. Essa declaração foi sensacional, virou manchete mundial e gerou muitas análises e comentários. Em artigo para a CNN, Brett H. McGurk afirmou que as novas tendências no campo de batalha mostram que ela está certa e que sua revelação traz nova chance para a diplomacia de Trump encerrar a guerra, mas com abordagem diferente da anterior. Vamos analisar o argumento de McGurk e o que ele sugere sobre os rumos da guerra. Quem acompanha a política dos Estados Unidos nas últimas décadas já ouviu falar de McGurk. Ele é um renomado diplomata e advogado americano que atuou em cargos de alto escalão em segurança nacional sob 4 presidentes: George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump e Joe Biden. Recentemente, ele foi assistente adjunto do presidente Biden e coordenador do Conselho de Segurança Nacional para Oriente Médio e Norte da África. Nesse cargo, liderou esforços diplomáticos, como negociações por cessar-fogo em Gaza e pela libertação de reféns do Hamas. Anteriormente, ele atuou como enviado presidencial especial para a Coalizão Global de Combate ao ELL sob os presidentes Barack Obama e Donald Trump, liderando uma coalizão internacional que desempenhou um papel fundamental na derrota territorial do ELL no Iraque e na Síria. Antes, foi um dos principais arquitetos da estratégia de aumento de tropas no Iraque em 2007, sob George W. Bush, e ajudou a negociar o acordo de segurança entre Estados Unidos e Iraque. Então, embora sua especialidade seja principalmente no cenário do Oriente Médio, ele certamente é extremamente experiente em negociações complexas e sabe o que é necessário para concluí-las, a partir de uma posição de força. Em seu artigo de opinião para a CNN, onde é um analista regular de assuntos globais, ele argumenta que os comentários de Xi apresentam uma oportunidade para Trump pressionar a Rússia a fechar um acordo e explica por que as novas realidades no campo de batalha devem fazer com que os termos do acordo favoreçam firmemente a Ucrânia. Vale ressaltar que Trump e autoridades chinesas negaram categoricamente que Xi tenha dito isso. O Financial Times afirma que os comentários de Xi foram relatados por várias pessoas familiarizadas com a avaliação dos Estados Unidos sobre a cúpula de Pequim. Não menciona nomes, mas destaca que o Ministério das Relações Exteriores da China chamou o relatório de totalmente falso, e Trump disse a repórteres que Xi nunca tinha dito isso. O informativo da Casa Branca sobre a cúpula de Pequim não mencionou conversas sobre Putin ou a guerra na Ucrânia. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jietin, reiterou a negativa, dizendo a repórteres que as informações não condizem com os fatos e são totalmente inventadas. É incomum ver o líder chinês fazer uma declaração tão direta, já que costuma ser mais cauteloso com suas palavras. O Financial Times afirma que, segundo fontes, o comentário supera tudo que Xi disse sobre a Ucrânia nas conversas com Joe Biden, antecessor de Trump.
Por outro lado, Trump também afirmou que, durante a mesma cúpula, Xi lhe disse que os Estados Unidos eram uma nação em declínio, uma declaração com a qual Trump disse ter concordado. Isso também seria uma franqueza incomum por parte de Xi, o que dá mais credibilidade ao relato do Financial Times. Por outro lado, tal comentário provavelmente teria causado constrangimento quando Putin foi a Pequim esta semana para sua cúpula com Xi. Nenhum constrangimento desse tipo foi notado. Pelo contrário, redes sociais russas e chinesas celebraram Putin tirar o paletó no evento. Na cultura russa, isso indica que a pessoa está segura e confortável. Afinal, quem sabe se Xi falou isso mesmo? McGurk afirma isso como fato e diz que as tendências atuais da guerra confirmam. Putin esperava que 2026 fosse o ano em que suas forças, com vantagem em massa e mão de obra, romperiam as linhas de frente e tomariam as regiões contestadas no leste da Ucrânia. Mas isso não aconteceu. Pelo menos ainda não. Na verdade, a Rússia parece recuar. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, em abril, a Ucrânia teve ganho territorial líquido e a Rússia perdas líquidas. Fato inédito desde a incursão ucraniana em Kursk, Rússia, em 2024. Segundo o relatório, cerca de 45 milhas quadradas de território foram recuperadas. O rastreador de guerra da The Economist destaca que de 2026 até o momento, a Ucrânia obteve pequenos, porém significativos avanços territoriais pela primeira vez desde 2023. Esses relatórios diferem muito do que os russos dizem ter ocorrido nesse período. O chefe do Estado-Maior russo, Valery Gerasimov, afirmou que as forças russas tomaram cerca de 1.700 km², capturaram 80 localidades e libertaram os últimos no Oblast de Luhansk em 2026. Imagens geolocalizadas divulgadas pelos russos pareciam confirmar a última parte da declaração. Chame de névoa da guerra ou propaganda, mas outra estatística mais sombria sustenta os avanços da Ucrânia: as trocas de corpos entre os dois lados. O número de soldados mortos trocados entre os dois lados há tempos põe em xeque as alegações ocidentais e ucranianas de que as perdas russas são muito maiores que as da Ucrânia. Em certas áreas, essas estimativas foram de enlouquecer. Avaliações da inteligência ucraniana no fim de 2025 estimaram que até 27 soldados russos morreram para cada ucraniano durante a lenta captura de Kupiansk, embora a Reuters não tenha verificado esse número. Nesta semana, Alexander Sirski, comandante das Forças Armadas da Ucrânia, estimou a proporção geral de perdas em um nível bem menor. Em certos dias, o número de mortos chega a ser 7 ou 9 vezes maior. Essa é a proporção de fatalidades, afirmou ele. Isso pode ser 3 vezes menos que o número afirmado para Kupiansk, mas ainda é extremo. Uma regra militar diz que atacantes geralmente precisam de vantagem numérica de 3-1 para ter boas chances de sucesso em ofensivas. A estimativa aumenta para 5-1 em áreas muito fortificadas. Essas proporções mostram que atacantes geralmente têm mais baixas que os defensores, o que é comum. Portanto, 7 ou 9-1 seriam perdas enormes para os russos. Analistas ocidentais independentes costumam ser mais cautelosos nas estimativas. Fontes como o Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, ou CSIS, colocam o número em cerca de 2,5-1 a favor da Rússia em baixas totais, incluindo mortos, feridos e desaparecidos, com uma proporção maior a favor da Ucrânia apenas para fatalidades. O problema é que as trocas de mortos estão fortemente desequilibradas no sentido oposto. Trocas regulares de corpos têm ocorrido desde a invasão da Rússia em 2022, de acordo com dados compilados de fontes oficiais pelo rastreador de perdas de guerra russo, Lost Armor. No total, a Rússia devolveu 24.955 corpos ucranianos e recebeu 3.450 em troca. Isso representa uma proporção total de troca de 7,23 ucranianos mortos para cada russo morto. Em 2026, até o momento, 3.528 ucranianos foram devolvidos em troca de 155 russos, uma proporção de 22,76-1. Isso é significativamente menor do que os números trocados em 2025, quando 16.304 ucranianos foram trocados por 439 russos, uma proporção de 37,14-1. Na troca mais recente, na semana passada, 526 ucranianos foram trocados por 41 russos. Ainda é uma proporção de 12,8-1. Porém, as trocas mensais têm ficado em cerca de 1.000-10 ou 20 há algum tempo. A Ucrânia diz há tempos que essa grande disparidade tem 2 motivos. Primeiramente, eles afirmam que os russos estão inflando os números, ao incluir alguns de seus próprios mortos ou partes de corpos de soldados caídos, que já haviam sido parcialmente devolvidos anteriormente.
Eles alegam que com o avanço russo, recolheram mortos nas posições capturadas, enquanto a Ucrânia não teve essa chance, aumentando artificialmente a proporção. Na troca mais recente, o número de russos dobrou em relação aos últimos meses, enquanto o número de ucranianos praticamente foi reduzido pela metade. Segundo os argumentos da Ucrânia, isso sugere que o país está começando a avançar no campo de batalha e recolhendo soldados russos mortos ao ocupar antigas posições russas. McGurk afirma que, devido à ofensiva russa estagnada e aos avanços ucranianos, cresce a pressão dentro da Rússia. Já existem reclamações sobre o custo da guerra. Nos últimos dias, em uma rara demonstração de dissidência pública, o parlamentar russo Renat Sulaimanov alertou que a economia da Rússia não pode sustentar uma guerra prolongada na Ucrânia. Ele destacou que 40% do orçamento federal vai para a defesa e segurança, uma vez e meia mais que o gasto social. Sulaimanov afirmou que esse grande gasto alimenta a inflação, reduz investimentos e programas sociais, gera distorções econômicas duradouras e destacou que tanques e projéteis não têm valor para o consumidor. Esse tipo de comentário costuma resultar em alguém acidentalmente caindo de uma janela do 24º andar. Sulaimanov demonstrou coragem ao comentar publicamente, evidenciando a crescente pressão na economia russa devido à guerra prolongada. Outro sinal é a queda acentuada da aprovação de Putin. O Instituto Estatal Russo de Pesquisas, VTSON, informa que a aprovação de Putin caiu para 65,6% no final de abril de 2026, o nível mais baixo registrado desde o início da guerra contra a Ucrânia. Isso representa uma queda de mais de 12 pontos percentuais em relação a dezembro de 2025, levando a Agência Estatal de Pesquisas a revisar sua metodologia para controlar a narrativa futura. McGurk argumenta que um fator-chave nessa pressão são os drones da Ucrânia, que ele chama de multiplicador de força. A Ucrânia hoje não parece um estado na defensiva tentando sobreviver, mas uma inovadora militar que está remodelando a própria natureza da guerra, com sistemas autônomos produzidos em massa, ele escreve. Isso contrariou a ideia de que só a vantagem numérica da Rússia seria decisiva. A Ucrânia criou ao longo da linha de frente uma zona de morte de 10 a 15 quilômetros, onde a Rússia não consegue avançar sem sofrer ataques constantes de drones. Isso é verdade, mas não é necessariamente um argumento convincente. Segundo o relatório trimestral do Inspetor-Geral do Pentágono sobre a Operação Atlantic Resolve, a Rússia atingiu paridade relativa no uso tático de drones. O relatório afirma que a Rússia provavelmente mantém superioridade em manobras ofensivas intensas e persistentes, além de vantagem em fogo direto, logística, geração de forças e proteção de tropas. Se quer atualizações diárias das principais notícias militares, inscreva-se agora. No programa militar, não apenas repetimos manchetes, investigamos a fundo para contar a verdadeira história e explicar sua importância. Inscreva-se para não perder nada. Resumindo, a Rússia criou zonas de morte iguais em toda a frente, tornando tão difícil e caro para os ucranianos avançarem quanto para os russos. Apesar do impasse nas linhas de frente com drones, os ataques de longo alcance da Ucrânia dentro da Rússia aumentam e causam prejuízos cada vez maiores. Segundo McGurk, drones ucranianos atingem rotineiramente o interior da Rússia, mirando bases aéreas, fábricas, infraestrutura energética, depósitos de munição e centros logísticos. A capacidade dos drones ucranianos de chegarem a Moscou teria levado Putin a buscar um cessar-fogo temporário no dia da vitória, permitindo um desfile sem riscos de ataque surpresa. Na verdade, ele minimiza o quanto os ataques de drones ucranianos viraram um problema recentemente. Nos últimos 2 anos, os lançamentos de drones ucranianos de longo alcance cresceram continuamente e nos últimos meses aumentaram muito. Isso vale tanto no sentido figurado quanto em muitos casos de instalações russas atingidas, literalmente. De 110 VANTs em janeiro de 2024, o número subiu para mais de 7.000 em março de 2026, com o total de lançamentos multiplicando-se por 5, apenas ao longo de 2025. Em março, pela primeira vez, a Ucrânia superou a Rússia no número mensal de drones de longo alcance lançados. Autoridades russas relataram o maior ataque à capital em mais de um ano, com defesas aéreas interceptando mais de 550 drones. Mais de 1.000 drones foram lançados em uma única onda, mirando a região de Moscou e outras áreas bem no interior da Rússia. Como McGurk destaca, esses ataques obrigam a Rússia a dispersar defesas aéreas, mover aeronaves, reforçar infraestrutura e alocar mais recursos para defender seu território. Em termos militares, a Ucrânia está expandindo o espaço de batalha e aumentando o custo da guerra para Moscou, ao mesmo tempo em que Moscou está tendo dificuldades para conquistar qualquer território no campo de batalha na Ucrânia. Putin, diz McGurk, está sendo forçado a enfrentar uma derrota estratégica.
Guerras ofensivas são, em última análise, julgadas não pelas linhas em um mapa, mas sim por alcançarem ou não os objetivos políticos para os quais foram iniciadas, ele escreve. Os objetivos de Putin na invasão eram subordinar a Ucrânia, enfraquecer a OTAN e restaurar a Rússia como potência dominante na Eurásia. Esses objetivos estão cada vez mais distantes de Moscou. Em relação à subordinação total da Ucrânia, Mike Girk diz: o campo de batalha e o desfecho da guerra agora estão concentrados na região de Donbass, no leste da Ucrânia, sem chance para as forças russas tomarem Kiev, o objetivo inicial de Putin. Apesar de as frentes estarem intensamente ativas além de Donbass, em Kharkiv, Sumy, Dnipropetrovsk, Zaporizhia e Oblast de Kherson, a avaliação geral está correta. A menos que a Rússia mobilize um grande exército de reserva e lance nova ofensiva pela Bielorrússia, como alertaram Zelensky e Syrskyi, há poucas evidências de que consiga tentar tomar Kiev. A Rússia pode voltar a ser potência dominante na Eurásia? Depende de quem responde. Para alguns, como McGurk, isso está cada vez mais distante. Mas na recente cúpula em Pequim, Putin e Xi não pareceram ter recebido esse recado. Durante a cúpula, os dois assinaram declaração conjunta sobre a criação de um mundo multipolar, que Rússia e China pretendem impulsionar. O documento de 47 páginas foi assinado no Grande Salão do Povo, juntamente com cerca de outros 40 acordos de cooperação. O documento defende uma ordem mundial baseada no respeito à soberania, relações igualitárias entre estados e rejeita a expansão de alianças militares como OTAN e AUKUS, comparando-as à lei da selva. Os líderes veem sua parceria estratégica como modelo para grandes potências e contraponto ao que chamam de unilateralismo e hegemonia dos Estados Unidos. Em termos de enfraquecimento da OTAN, pode-se argumentar que, de certa forma, a aliança foi enfraquecida nos últimos tempos, embora seja altamente discutível se a Rússia teve algo a ver com isso. Trump nunca foi um grande fã da OTAN. Ele e membros seniores de sua administração, como o secretário de Estado Marco Rubio e o secretário de Guerra Pete Hegseth, fizeram várias declarações questionando o que vem como contribuições excessivas dos Estados Unidos à aliança. Trump ficou insatisfeito com a recusa dos parceiros europeus da OTAN em se juntar ao seu conflito com o Irã e aos seus esforços para desbloquear o Estreito de Hormuz, fechado pelo Irã após ataques dos Estados Unidos e Israel. Em abril, Trump ameaçou diminuir o papel dos Estados Unidos na OTAN ou sair da aliança se os membros não ajudassem a reabrir o estreito. Por outro lado, há um argumento de que a invasão da Ucrânia por Putin fortaleceu e não enfraqueceu a aliança. Segundo McGurk, apesar das críticas de Trump, a OTAN está maior hoje do que quando a Rússia invadiu. Finlândia e Suécia aderiram à aliança, que agora está mais forte, com o aumento dos gastos de defesa nas capitais europeias da OTAN. Apesar das grandes perdas para a Rússia, Putin tem pouco a mostrar por sua guerra na Ucrânia, e as tendências só pioram a cada mês, ele conclui. Após explicar por que vê a Rússia em posição fraca e vulnerável a um acordo ruim, McGurk vai ao ponto central de seu argumento. O que isso representa para a China e como Trump pode usar para impor um acordo a Putin. Xi ordenou que o Exército de Libertação Popular esteja pronto para tomar Taiwan até 2027, mas destaca que suas forças armadas não têm experiência em combate. E a Ucrânia mostra como é difícil provocar um colapso político rápido contra um defensor determinado. Nos próximos 6 meses, Xi analisará essas tendências e avaliará vantagens e desvantagens para suas ambições em relação a Taiwan. McGurk acredita que isso oferece aos Estados Unidos uma oportunidade de ouro para reforçar a cautela de Xi e pisar com força na garganta de Putin. O ideal agora é fortalecer a OTAN e apoiar a Ucrânia, mostrando a Putin que não pode recuperar força e a Xi que qualquer ação sobre Taiwan terá resposta coordenada. Como ele aponta corretamente, o objetivo declarado de Trump em relação à Ucrânia é encerrar a guerra por meio de um acordo diplomático, o que provavelmente exigiria que a Ucrânia aceitasse concessões territoriais em troca de garantias de segurança. Ele também observa corretamente que a diplomacia fracassou, porque a Ucrânia não está disposta a ceder terras que acredita poder defender militarmente, enquanto a Rússia ainda acredita que pode conquistar essas terras pela força militar. Demonstrando toda a sua experiência como negociador experiente, ele observa de forma sucinta que negociações decisivas raramente têm sucesso quando ambos os lados se sentem igualmente confiantes e, com o tempo, favorecendo seus objetivos de longo prazo. Com as tendências mudando a favor da Ucrânia, McGurk acredita que as premissas desse impasse já não se aplicam. A premissa por trás da diplomacia de Trump, baseada em suas próprias declarações, tem sido que a Ucrânia, como potência menor, deve fazer concessões na mesa de negociações, ou então perderá a guerra no campo de batalha. Essa premissa, antes questionável, agora é falsa, ele escreve.
As novas realidades no campo de batalha criam nova chance para a diplomacia ter sucesso. A Ucrânia está mais confiante em sua defesa e menos dependente das promessas de Washington para sua defesa futura. A Rússia enfrenta mais baixas, pressão econômica e nenhuma chance de vitória decisiva. Segundo McGurk, isso muda o cenário. Como era esperado, os Estados Unidos praticamente cessaram os esforços de mediação após iniciarem a Operação Fúria Épica contra o Irã. O lado americano tem estado ocupado com questões mais urgentes. A última rodada de negociações mediadas pelos Estados Unidos foi em fevereiro. Depois disso, houve pouca atividade, mas isso pode mudar em breve. Yuri Ushakov, assessor influente de Putin, afirmou em 20 de maio que os principais negociadores dos Estados Unidos para a Ucrânia, Steve Witkoff e Jared Kushner, genro de Trump, eram aguardados na Rússia nas próximas semanas. McGurk acha que Trump deve agir agora, aproveitando o momento favorável. A melhor chance de acabar com a guerra é não presumir fraqueza ucraniana, como Trump tem feito. Ao perceber a crescente vulnerabilidade da Rússia, há agora poder de pressão para impor um acordo em termos aceitáveis para a Ucrânia, e Washington deve aproveitá-la, conclui ele. A Rússia é o maior país do mundo. Seu território abrange 11 fusos horários, 2 continentes e 17 milhões de quilómetros quadrados de terra. Isso é 70% maior que os Estados Unidos. Agora, uma área do tamanho da Austrália está sendo silenciosamente perdida, sem derrota militar ou invasão. As pessoas estão indo embora e não estão voltando. Tudo isso se refere ao Extremo Oriente russo, mais precisamente ao Distrito Federal do Extremo Oriente, que cobre 40% do território russo. Toda essa extensão de terra tem apenas 8 milhões de pessoas, pouco mais de 5% da população total da Rússia. E esse número está caindo mais rápido do que em qualquer outro momento da história moderna da Rússia. Mais rápido do que em qualquer outro lugar do país, exceto no extremo norte. Vladimir Putin, presidente russo, classificou isso como ameaça à segurança nacional. E está correto. A região é vital não apenas pelos recursos, mas também como um ponto de entrada para o comércio e migração populacional vindos do leste. Mas há um grande problema. Assim que o Kremlin tenta fazer algo a respeito, o esforço fracassa e o extremo oriente russo continua a declinar lentamente. E isso cria a possibilidade de uma nova incursão, desta vez pela China, na Rússia. Uma reversão histórica das conquistas do Império Russo em 1860. Mas não precisamos voltar tanto no tempo para demonstrar a dimensão do que está acontecendo. Basta voltarmos até o colapso da União Soviética. De acordo com o censo de 1989, o que viria a se tornar o Distrito Federal do Extremo Oriente tinha cerca de 10,35 milhões de pessoas. Esse número era de cerca de 8,8 milhões. Em 2025, a população foi estimada em apenas 7,86 milhões. Isso representa uma perda de cerca de 25% em 35 anos. Mas esse número geral esconde o quão catastrófica é a situação em regiões específicas. Chukotka, a remota península no extremo nordeste da Rússia, perdeu 68% da sua população desde 1991. O Oblast de Magadan, que já foi um centro de extração de recursos na era soviética, perdeu 63,6% de sua população. Kamchatka teve uma redução de 34,6%. Esses números indicam que as respectivas regiões estão sendo essencialmente abandonadas sem ninguém para retornar. Na verdade, desde que Putin chegou ao poder, a população caiu 10%. E algumas estatísticas sugerem mais uma queda de 8% até 2033. Isso foi 3 vezes a estimativa oficial feita apenas alguns anos antes, e a taxa de colapso está acelerando. A região hoje tem menos pessoas do que tinha em meados da década de 1970. O Estado soviético gastou décadas e enormes recursos aumentando a população, e as 3 décadas desde então praticamente desfizeram todo esse trabalho. Para entender por que isso está acontecendo, vamos voltar ao modelo soviético falido que Moscou vem tentando, sem sucesso, replicar desde então. A URSS povoou o Extremo Oriente usando vários métodos, alguns bastante coercitivos. O trabalho forçado dos gulags construiu a infraestrutura inicial do Extremo Oriente soviético, principalmente no Nordeste. Após Stalin, o modelo passou a usar incentivos positivos. Os salários na região eram de 50% a 2 vezes maiores do que a média nacional.
Trabalhadores que iam para o leste mantinham o direito à moradia em suas regiões de origem, uma importante rede de segurança no sistema habitacional soviético. A poupança acumulada com os salários mais altos e o custo de vida relativamente baixo basicamente significava que o Extremo Oriente era visto como um sacrifício temporário com um retorno futuro garantido. No oeste, onde a vida era mais fácil devido à maior densidade populacional, melhor acesso à infraestrutura e um clima mais favorável, esse sistema funcionava, mesmo que enfrentasse contratempos, porque era direto. O Estado oferecia incentivos, controlava garantias institucionais e financiava a infraestrutura social, tornando condições difíceis mais suportáveis. A migração líquida para a região foi positiva até o final dos anos 1980. Então, a União Soviética colapsou e, com isso, aquelas garantias fundamentais desapareceram quase da noite para o dia. Trabalhadores que viveram anos no leste deixaram de ter moradia garantida em suas regiões de origem. Suas economias foram destruídas pela inflação e pelo colapso financeiro. A resposta racional foi sair imediatamente, enquanto ainda era possível. E foi exatamente isso que eles fizeram. Em 1991, pela primeira vez na história soviética ou russa, a imigração do Extremo Oriente superou o crescimento populacional natural. Mas o êxodo nunca parou. O que torna a situação tão difícil de reverter é que os motivos pelos quais as pessoas vão embora hoje não são os mesmos de 1991. Naquela época, era o colapso institucional e o pânico financeiro. Hoje é um cálculo racional de custo-benefício, onde a vida no Extremo Oriente Russo é cara, difícil, perigosa e comparativamente pouco recompensadora. E só está piorando. Vamos começar pelo eixo da renda. Em meados da década de 1990, os salários no Extremo Oriente ainda tinham um prémio real em relação à média nacional, normalmente cerca de 71% mais altos. Devido aos coeficientes e benefícios da era soviética, que sobreviveram parcialmente à transição, no final da década de 2010, essa vantagem havia caído para apenas 18%. Enquanto isso, o custo de vida na região seguiu muito mais alto que na Rússia Ocidental. De 25% a 30% mais alto nas cidades do sul mais acessíveis, como Khabarovsk e Vladivostok. De 40% a 60% mais alto em lugares como Kamchatka e Sakhalin, e até 80% a 100% mais alto em Chukotka. A aritmética é simples. Você ganha um pouco mais, mas paga muito mais. A diferença entre seu salário no Extremo Oriente e o que valeria em Novosibirsk ou Moscou segue caindo. Além disso, há a questão da qualidade de vida. A expectativa de vida no Extremo Oriente é de 2 a 3 anos menor que a média nacional, que já é baixa, e as taxas de criminalidade superam as do restante da Rússia. A taxa de pobreza está em 15,7% no FAFD, comparado a 12,6% no país inteiro. A assistência médica foi centralizada e retirada dos pequenos assentamentos, tornando-se praticamente inacessível para muitas pessoas da região. Em 2015, o número de estudantes nas sub-regiões havia caído para apenas 25% a 30% dos níveis de 1990. O sistema respondeu fechando escolas, o que fez mais famílias partirem, gerando um ciclo que ampliou os efeitos negativos. Pessoas em dúvida e com condições veem a situação piorar e decidem tentar a sorte em outro lugar. Os que ficam são, de forma desproporcional, mais velhos, mais pobres e mais dependentes das transferências do Estado. Isso resulta em uma base tributária menor, com orçamentos locais cada vez mais destinados à população idosa, em saúde e serviços sociais, em vez de educação e apoio aos jovens. Mais uma vez, o próximo grupo de jovens toma a mesma decisão que o primeiro, levando ao mesmo resultado, só que um pouco pior. Como mencionado, Moscou está ciente do problema e Putin já o chamou de ameaça à segurança nacional. Há anos. O Estado russo criou programas para resolver isso, mas nenhum funcionou até agora. O Programa de Desenvolvimento da Era Soviética para o Extremo Oriente foi redigido pela primeira vez em 1987. Ele foi revisado, atualizado, renomeado e relançado repetidamente em 1996, 2002 e até mesmo na onda de inovações institucionais de 2015, incluindo territórios de desenvolvimento avançado, o Porto Livre de Vladivostok, doação gratuita de terras, tarifas de energia preferenciais e passagens aéreas subsidiadas. Isso culminou na reunião ministerial de abril de 2026 sobre a estratégia de política demográfica do Extremo Oriente. No fim, 30 anos de programas resumiram-se ao mesmo problema. O modelo já não funciona
e pesquisadores do Instituto de Pesquisa Económica da Academia Russa de Ciências divulgaram suas descobertas. Lá em 2021, 5 anos antes da última onda de incentivos, o programa Terra Livre é o exemplo perfeito de por que o sistema não funciona. O Kremlin concedeu hectares de terra gratuitamente no Extremo Oriente aos moradores. O problema é que muita dessa terra foi oferecida sem estradas, acesso ferroviário ou infraestrutura que a tornasse utilizável ou habitável. Depois havia os salários. A Rússia costumava aumentar salários de algumas categorias, mas Moscou frequentemente atrasava os pagamentos. Assim, os trabalhadores deveriam receber salários mais altos. Mas eles acabam sendo atrasados ou cancelados a ponto de ficar incerto se houve um aumento para começo de conversa. Houve até grandes projetos, como propostas para criar cidades inteiramente novas de 1 milhão de habitantes para concentrar e fixar a população do Extremo Oriente. Esses projetos nunca saíram do anúncio, pois não há orçamento para construir uma cidade inteira, mesmo que existisse verba. Ele desapareceu quando a Rússia acabou invadindo a Ucrânia em 2022, direcionando seus recursos para o que deveria ser uma guerra de 10 dias. Na verdade, a guerra afetou o Extremo Oriente em várias frentes. O impacto mais direto é a mobilização. Desde então, a campanha na Ucrânia recrutou de forma desproporcional em regiões que já sofriam com escassez de mão de obra, e o Extremo Oriente está entre os mais afetados. Homens em idade ativa são o grupo demográfico mais necessário para sustentar qualquer tipo de atividade económica em uma região que já não consegue encontrar trabalhadores suficientes. Ainda assim, foram mobilizados, mortos, feridos ou fugiram para evitar o recrutamento obrigatório. A guerra também devastou o orçamento, já que os gastos com defesa da Rússia deixaram de lado todo o resto, sendo a infraestrutura a vítima mais visível. As estradas não estão sendo construídas e os projetos de expansão ferroviária que os planejadores russos discutiam até 2023 estão parados. A rede aérea que liga comunidades isoladas do Extremo Oriente entre si e ao oeste da Rússia está se degradando. Quando as sanções isolaram a indústria de aviação da Rússia das peças e da expertise ocidentais no final de 2023, a Rússia propôs originalmente um plano para construir 1000 aeronaves para voos domésticos e internacionais até 2030. Até 2025, o número de aviões construídos foi 13 e o plano foi discretamente engavetado. Talvez o principal motivo da perda do Extremo Oriente seja que os vizinhos da Rússia começam aos poucos a transformar a região. Agora, lembrete rápido. Para mais análises como essa, inscreva-se no Military Show. Publicamos vídeos diários sobre geopolítica e guerra para você saber dos acontecimentos em tempo real. Voltando ao Extremo Oriente, a China já vinha se expandindo na região há anos, e a guerra na Ucrânia acelerou esse processo drasticamente. Moscou depende muito mais de Pequim do que o contrário e paga o preço dessa dependência no Extremo Oriente. Em 2025, prevê-se que o investimento chinês no Distrito Federal do Extremo Oriente se aproxime de 1 trilhão de rublos ou cerca de 13,5 bilhões de dólares. O volume de comércio entre o território de Khabarovsk e a China cresceu em 5,5 milhões de toneladas em 2024 e aumentou mais 36% apenas nos primeiros 6 meses de 2025. A China está basicamente absorvendo toda a economia do Extremo Oriente, direcionando para si o que deveria ser comércio entre regiões da Federação. Mas há um fator ainda mais importante aqui, a população. Estima-se que 500 mil de cidadãos chineses agora vivem entre Vladivostok e os Urais. Esse número está crescendo, facilitado por acordos de isenção de visto e acesso preferencial às zonas econômicas da Rússia, criadas por Moscou para atrair investimentos e reter a população, que acabaram sendo mais eficazes em atrair trabalhadores chineses do que em manter os russos. O Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia informou que em várias cidades do Extremo Oriente surgiram enclaves quase sem russos na força de trabalho. E lembre-se, os russos que realmente vivem no Extremo Oriente não são originalmente do Extremo Oriente. Eles não eram minorias da Sibéria, mas foram enviados para lá pela União Soviética com a promessa de ganhar mais dinheiro. Eles se assemelham mais à Rússia Ocidental do que aos indígenas. Essa população tem laços mais próximos com a Mongólia ou China, mas isso não a tornou necessariamente mais receptiva à nova onda de imigrantes. Pode-se dizer que o governo da China tem o mesmo interesse. Lembre-se de que, antes de 1860, a Manchúria Exterior fazia parte da China da dinastia Qing, e a China realmente não esqueceu esse detalhe do contexto histórico. Em anos passados, a China chegou a rotular cidades russas da região com antigos nomes chineses.
Claro, isso não é um indicativo de que a China vai, de repente, invadir para retomar o que perdeu há um século e meio. Talvez nem precise invadir, pois a população local já sofre pressão das políticas económicas russas e do tratamento desigual provocado pela mobilização e interesses de guerra. Para combater isso, a Rússia decidiu usar uma tática não ortodoxa e possivelmente autodestrutiva, substituindo russos por outro tipo de asiáticos orientais. Para suprir a escassez de mão de obra no Extremo Oriente, Moscou recorreu a Pyongyang. O acordo é simples. Mais de 15 mil trabalhadores norte-coreanos chegaram oficialmente à Rússia em 2024 e no início de 2025, e a maioria deles está no Extremo Oriente, já que é onde são necessários e mais próximos de seu país de origem. Estimativas não oficiais apontam que o número real se aproxima de 50 mil até o final de 2025. E empresas russas que atuam na região já solicitaram mais 153 mil contratos de trabalho com norte-coreanos. A demanda também não diminui, como mostram relatos de norte-coreanos que descrevem seus contratos quase como escravidão, com jornadas de 18 horas e só 2 dias de folga por ano. A estrutura desse acordo diz tudo sobre quem está se beneficiando. Os trabalhadores norte-coreanos recebem salários próximos ao mínimo permitido pelo regime contratual vigente. A diferença entre o que empresas russas pagam e o que esses trabalhadores recebem vai para Pyongyang, sendo uma das principais fontes de moeda forte do regime de Kim Jong-un. Esse é um dos motivos pelos quais a Coreia do Norte quer manter o acordo como está e não tem interesse em renegociar para beneficiar Moscou. 2 estados armados com armas nucleares se consolidam ao mesmo tempo em território russo, usando meios diferentes, mas atingindo o mesmo resultado estratégico. Presença crescente em uma região que Moscou não consegue povoar, financiar ou governar com sua própria população. O Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia afirmou que Moscou está pagando pela guerra com seu próprio território, numa tentativa de vencer o conflito e buscar certa estabilidade interna, prejudicada pelos atos de Putin. Há outra dimensão aqui que recebe pouca atenção no Ocidente, em parte por parecer extrema e também por ainda estar em estágio inicial. As consequências políticas dentro da Rússia do colapso demográfico no Extremo Oriente. À medida que os russos étnicos vão embora, a composição demográfica da região está mudando. Em certas cidades do Extremo Oriente, chineses e uzbeques juntos já igualam os russos em número. Ativistas russos, incluindo alguns com plataformas organizadas, começaram a discutir publicamente o conceito de uma Sibéria independente, às vezes usando a expressão Estados Unidos da Sibéria. Começou como movimento artístico e virou identidade política e cultural. Essas conversas ainda são marginais, mas considere o contexto mais amplo. Putin passou 25 anos no poder tentando suprimir qualquer forma de identidade nacional que não colocasse a Rússia em primeiro lugar, chegando a minar a independência de ex-estados soviéticos para mantê-los ligados à Federação. O fato de haver mais um possível movimento separatista, desta vez em uma região onde Moscou tem a menor chance de interferir devido à grande distância e à falta de instituições e infraestrutura, significa que a política interna russa está à beira do colapso. Os ativistas atuam do exterior, pois foram dos primeiros a deixar a Rússia após o início da guerra na Ucrânia. Se o governo de Putin demonstrar fraqueza, a população pode enxergar além da propaganda estatal e aderir ao movimento. Resta-nos uma área do tamanho dos maiores países, sobre as maiores reservas do mundo de madeira, peixes, terras raras, diamantes, ouro e depósitos de hidrocarbonetos, vizinha à China, Japão e Coreia do Norte e quase alcançando o Alasca pelo Estreito de Bering. Putin não consegue fazer com que os russos queiram ficar lá e a população nativa está sendo lentamente substituída por chineses ou coreanos. No próximo século, a riqueza dos recursos inexplorados e as consequências geopolíticas de estar perto de outras potências globais serão cada vez mais relevantes. A questão será quem estará lá, comandando a economia, povoando as localidades, extraindo recursos e decidindo quais interesses serão atendidos. Moscou se apresenta como uma grande potência, reafirmando o controle sobre os países vizinhos, resistindo ao cerco ocidental e projetando força na Ucrânia e além. Mas ela não consegue manter seu próprio território pelo critério mais simples e fundamental de controle territorial, que é manter seu próprio povo lá. A Rússia não vai realmente perder o Extremo Oriente amanhã ou na próxima eleição, e não vai haver uma revolta para se separar da Federação tão cedo. Mas não se engane. O Extremo Oriente russo está, aos poucos, deixando de ter predominância demográfica russa.
Não há mudança de fronteira iminente. As mesmas forças que causam o colapso demográfico impulsionam o colapso econômico, sendo autoperpetuantes e autorreforçadoras. A realidade no local de quem vive lá, trabalha lá, constrói lá e se beneficia dos recursos de lá está mudando, como vem acontecendo há décadas. A dinâmica da guerra entre a Rússia e a Ucrânia mudou drasticamente. Contra todas as probabilidades, a Ucrânia conseguiu enfraquecer e frustrar uma das maiores forças militares do mundo, mesmo começando o conflito como grande azarão. Agora, muitos analistas militares de destaque argumentam que a Ucrânia tem um caminho realista para impedir uma vitória russa, mesmo com a guerra continuando e Moscou avançando com sua estratégia de desgaste. Uma dessas mentes militares é Ben Hodges, um oficial aposentado do Exército dos Estados Unidos que serviu como comandante-geral do Exército dos Estados Unidos na Europa e, posteriormente, como principal mentor de logística da OTAN. Hodges é um homem com décadas de experiência militar e uma percepção quase incomparável sobre táticas, estratégias e as dinâmicas em constante mudança dos conflitos modernos. Quando ele fala, as pessoas escutam, e ele tem muito a dizer sobre a guerra na Ucrânia ao longo dos anos. Na verdade, ele tem sido um dos mais fervorosos defensores da possibilidade de algum tipo de vitória ucraniana desde os estágios iniciais da guerra. Em setembro de 2022, por exemplo, quando grande parte da mídia mundial já estava convencida de que a Rússia teria dinheiro, poder e mão de obra demais para a Ucrânia resistir, Hodges escreveu um artigo de opinião no Telegraph intitulado "Prepare-se para a própria Rússia se desintegrar". Ele argumentou que a Rússia não apenas perderia a guerra, mas que toda a Federação Russa, como a conhecemos, entraria em colapso no rastro disso. Ele repetidamente criticou o que percebe como falhas do governo russo, destacando o próprio Putin para críticas particularmente duras. Apesar das mudanças de rumo na guerra e das dinâmicas variadas ao longo do tempo, como a passagem de ataques mecanizados para o uso de drones, Hodges manteve em grande parte sua opinião de que a Rússia não pode e não vai sair vitoriosa. Com o tempo, as avaliações mais amplas de Hodges sobre a guerra passaram a repercutir entre cada vez mais analistas. Em 2026, ele continua mantendo essa visão e compartilhou algumas de suas opiniões mais recentes sobre o conflito durante uma entrevista aprofundada no podcast Decodificando Geopolítica com Dominic Pressel no início de maio. Durante suas observações iniciais nessa entrevista, Hodges afirmou: "Está claro que a iniciativa passou a favorecer a Ucrânia. Isso não quer dizer que a Ucrânia esteja prestes a vencer, mas está cada vez mais claro que a Rússia não conseguirá realmente derrotá-la." Quando solicitado a explicar, Hodges mencionou 5 razões principais para isso ter acontecido, e vamos explorar cada uma delas em detalhes. A primeira são as baixas, com Hodges afirmando claramente: "Essa dinâmica mudou, em parte, por causa das enormes baixas que a Ucrânia infligiu à Rússia. Pela primeira vez, as baixas superam o que a Rússia pode repor no exército." Os dados confirmam isso, e os números oficiais são bastante sombrios do ponto de vista do Kremlin, com um relato de 352 mil soldados russos mortos na guerra com a Ucrânia entre o dia em que começou e o final de 2025. Esse número foi anunciado pelos veículos de mídia russos exilados Medusa e Mediazona em 9 de maio de 2026, que também é a data do desfile militar anual da Rússia, celebrando a vitória sobre a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Para calcular as perdas do país, a Mediazona e o serviço russo da BBC criaram um amplo banco de dados de mortes confirmadas de soldados, usando fontes como redes sociais e registros oficiais de inventário. Esse banco de dados inclui aproximadamente 218 mil nomes confirmados de soldados russos mortos na Ucrânia. Para chegar à estimativa de 352 mil, a Mediazona e a Medusa analisaram então o excesso de mortalidade masculina em faixas etárias mais jovens observado nos registros de inventário. A estimativa deles parece precisa, já que outras organizações que cobrem a guerra chegaram a números semelhantes. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, CSIS, por exemplo, que é um think tank com sede em Washington, afirmou em janeiro que cerca de 325 mil soldados russos, além de 140 mil ucranianos, provavelmente já tinham sido mortos na guerra até o final de 2025. Esses números não incluem as baixas registradas em 2026, que, segundo relatos, resultaram em dezenas de milhares de russos mortos nas linhas de frente e inúmeros outros feridos também.
As estimativas não incluem mortes de combatentes estrangeiros nem de soldados que lutam pela Rússia em milícias no território ucraniano ocupado. Portanto, as perdas do Kremlin devem ser bem maiores. Isso pode explicar porque a Rússia faz tanto esforço para ocultar qualquer informação sobre sua taxa de baixas, às vezes até apagando dados de registros públicos ou desfocando imagens de satélite de cemitérios militares, para que grupos de pesquisa russos e o público em geral não percebam a extensão das perdas do país. Mas o Kremlin não pode esconder a verdade para sempre. Mesmo enquanto corre para bloquear aplicativos, proibir VPNs e isolar o público russo do resto do mundo, inúmeros relatos da mídia continuam a revelar a verdade. A Rússia sofreu muito mais baixas do que a Ucrânia e continua jogando suas tropas no fogo das linhas de frente, apostando que suas táticas de força bruta eventualmente abrirão caminho para a vitória. Durante anos, passou impune. Agora, porém, como diz Hodges, as reservas de mão de obra da Rússia começam a se esgotar. Em maio de 2026, dados mostraram que as forças do Kremlin perderam mais homens do que conseguiram recrutar, por 5 meses consecutivos. Para ser mais preciso, as forças de sistemas não tripulados da Ucrânia estimaram que a Rússia recrutou cerca de 148.400 pessoas de dezembro de 2025 a abril de 2026. Nesse mesmo período, sofreu 156.735 baixas confirmadas, com março e abril registrando cerca de 34.000 perdas cada um. Quanto mais isso se prolonga, pior vai ficar, porque a Rússia não pode mais sobreviver com a doutrina de simplesmente tratar seus soldados como carne de canhão e contar com um suprimento aparentemente infinito de recrutas novatos para substituí-los. Seu exército não está mais crescendo, nem mesmo mantendo o mesmo tamanho. Está encolhendo pouco a pouco a cada mês que passa. Quanto menor ele fica, mais fraco ele se torna e mais oportunidades se abrem para a Ucrânia. Os comandantes de Kiev já estão aumentando suas expectativas e estabelecendo metas ainda mais altas, esperando começar a eliminar até 50.000 soldados russos por mês até o final de 2026. Se eles conseguirem chegar perto dessa meta, já será uma vitória enorme, já que a Rússia já não está conseguindo compensar as perdas de cerca de 30 a 35 mil soldados por mês. Seria impossível para a Rússia lidar com perdas de 40 mil ou mais. De fato, o país aparentemente recorreu a medidas cada vez mais desesperadas para aumentar seu recrutamento, usando de tudo, desde chantagem até propaganda, além de campanhas de marketing enganosas, voltadas para enganar estudantes a se inscreverem como operadores de drones antes de enviá-los para zonas de combate na linha de frente. Mas isso não está funcionando. Os números não estão indo na direção que o Kremlin deseja. As baixas aumentam enquanto o recrutamento estagna, refletindo o desempenho ainda pior no campo de batalha. O que nos leva diretamente ao segundo motivo apontado por Hodges para a queda da Rússia e a ascensão da Ucrânia. Não há progresso significativo há meses no terreno por parte das forças russas. Junto com as baixas, um dos indicadores mais importantes para medir o sucesso de uma campanha militar, especialmente uma invasão ou tentativa de conquistar outro país, é o território. Se uma força invasora conquista muito território diariamente, semanalmente e mensalmente, isso é considerado sucesso. Se uma força defensora mantém sua posição e retoma territórios perdidos, desacelerando ou anulando os avanços inimigos, isso geralmente indica fracasso dos invasores. Como Hodges e Pressel observam na entrevista, os avanços russos desaceleraram em muitas áreas ao longo de 2025 e quase chegaram a uma paralisação completa no início de 2026. De facto, durante vários meses deste ano, a Rússia sofreu perdas líquidas de território, com a Ucrânia conseguindo retomar mais do que perdeu. Hodges cita o desenvolvimento em larga escala de drones pela Ucrânia como um dos principais motivos para isso, além da capacidade do país de localizar qualquer russo azarado o suficiente para ser pego em campo aberto em algum lugar. Ele explica como a Ucrânia criou zonas de morte em toda a linha de frente, áreas que as tropas russas não conseguem penetrar, impedindo os comandantes do Kremlin de reunir forças suficientes para avançar. Seus pequenos esquadrões de assalto são apenas eliminados repetidamente. Segundo relatos, o Kremlin buscaria novas táticas para contornar o problema, como enviar esquadrões menores para infiltrar posições ucranianas. Mas Hodges duvida que isso baste para impactar a guerra de forma significativa, especialmente quando combinado com os outros 3 motivos que ele aponta para a mudança atual no cenário da guerra.
Agora, antes de entrarmos nesses motivos restantes, é por isso que fazemos The Military Show, para explicar como o poder realmente funciona. Então, se você é novo por aqui, inscreva-se para não perder o que vem a seguir. O Tenente-General Hodges também aponta a inteligência estratégica da Ucrânia como outro grande fator por trás da mudança no rumo da guerra. Outro motivo da mudança no ímpeto é que a Ucrânia parece ter criado uma teoria de vitória baseada na destruição da capacidade da Rússia de exportar petróleo e gás. Agora eles possuem armas de precisão capazes de atingir refinarias a mais de 1.000 quilômetros dentro da Rússia. Como Hodges explicou, mal passa uma semana sem que haja relatos de uma refinaria de petróleo russa ou outra infraestrutura de energia sendo destruída e incendiada por drones e mísseis ucranianos. E tudo isso está ligado a uma estratégia de longo prazo que Kiev vem perseguindo há vários anos, mas que realmente se intensificou em 2025 e continuou em 2026, quando os ataques a refinarias, oleodutos, plantas de processamento, terminais e outros locais críticos de petróleo e gás aumentaram enormemente. A lógica desses ataques é simples. A Rússia gasta bilhões de dólares na guerra e depende da indústria petrolífera para obter recursos. O petróleo é a espinha dorsal da economia russa. É o motivo pelo qual Putin conseguiu manter a guerra por tanto tempo. Mesmo sob sanções de grande parte do mundo ocidental, o Kremlin continuou vendendo enormes quantidades de petróleo e gás para outros países, como Índia e China, arrecadando bilhões para pagar suas campanhas de aquisição, produção e recrutamento extorsivas. A chave, portanto, para acabar com essa guerra não é matar cada soldado russo ou explodir cada tanque russo. É atingir a fonte e cortar esse fluxo constante de dinheiro para os cofres de Moscou. Para isso, a Ucrânia só precisa localizar e destruir as principais infraestruturas de petróleo do inimigo. No início da guerra, ela não tinha meios para isso e estava mais preocupada em defender seu território e repelir ataques russos. Agora, no entanto, a Ucrânia tem drones melhores, mísseis mais potentes, mais informações de inteligência e sistemas de armas mais avançados do que nunca. Ela pode identificar refinarias russas e atingi-las com precisão letal. E os impactos desses ataques se acumulam. Tanques de combustível em chamas são vitórias para Kiev e derrotas para Moscou. Cada incêndio, cada explosão, cada paralisação importa no contexto geral do conflito. Porque quanto menos dinheiro a Rússia tiver, mais difícil será para ela continuar essa guerra. Como diz Hodges, se os ucranianos conseguirem continuar fazendo isso, realmente fica difícil para a Rússia pagar por essa guerra daqui para frente. E enquanto a Rússia fica mais pobre, a Ucrânia está ficando mais rica, o que nos leva ao quarto grande ponto destacado por Ben Hodges: o enorme nível de apoio financeiro fornecido a Kiev por seus aliados ocidentais. Ao afirmar que os Estados Unidos não ajudarão a resolver a questão da Ucrânia, Hodges se anima ao ver a Europa assumindo seu papel. A Europa percebe que precisa mais da Ucrânia do que o contrário e que ajudar a Ucrânia a vencer a Rússia é a melhor forma de evitar uma invasão russa no continente. Ele afirma que a Alemanha lidera nesse aspecto, mas outros países também assumem responsabilidades e fazem o máximo para ajudar a Ucrânia. Hodges menciona a derrota política do ex-primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, um homem que por muito tempo foi visto como aliado de Putin na OTAN e União Europeia, sempre dificultando e atrasando a ajuda europeia à Ucrânia. Devido a Orbán, por exemplo, a aprovação de um empréstimo de 90 bilhões de euros à Ucrânia demorou meses. Agora, porém, com Orbán fora do cenário e um primeiro-ministro muito mais pró-Europa assumindo seu lugar, esse dinheiro finalmente está fluindo livremente para a Ucrânia, proporcionando um impulso muito necessário à indústria de defesa do país. Enquanto tenta aproveitar suas vantagens, explorar vulnerabilidades russas e se preparar para a próxima ofensiva de verão que Moscou planeja lançar. Hodges observa que os países europeus não estão fazendo tudo isso por caridade, mas sim pelo bem dos europeus e pela própria existência da Europa como a conhecemos. Como ele diz, suas opções são: a Ucrânia cai, então os russos estarão à sua porta, ou você ajuda a Ucrânia financeiramente, materialmente e ajudando a impedir que navios da Frota Sombra transportem petróleo russo, todas essas coisas. É isso que a Europa deveria fazer para o próprio bem. Se acontecer, será ainda mais difícil para a Rússia manter a guerra. Por fim, o ex-comandante do Exército dos Estados Unidos na Europa discute a notável evolução da indústria de defesa da Ucrânia como a última peça vital do quebra-cabeça.
Eu acho que a indústria de defesa da Ucrânia cresceu significativamente e que eles conseguem produzir mais daquilo de que precisam do que talvez fosse o caso no passado. Ele aponta que, por isso, há menos relatos de falta de artilharia ou munição na Ucrânia, já que o país agora produz boa parte do que precisa internamente. Também conseguiu concretizar vários projetos inovadores, como os comentados mísseis Flamingo e Long Neptune e dezenas de novos drones letais enviados às posições da linha de frente. Graças às centenas de novas empresas de defesa criadas na Ucrânia desde o início da guerra, não há dúvida de que a indústria de defesa da Ucrânia hoje está anos-luz à frente do que era há apenas alguns anos. De facto, em 2022, a Ucrânia mal aparecia no mapa quando se tratava de desenvolvimento e produção militar. Agora, ela é considerada uma das principais potências militares do mundo, com outros países literalmente fazendo fila para encomendar drones e sistemas de defesa ucranianos e investir nas empresas de defesa do país. Mesmo quando a Ucrânia enfrentou desafios como falta de pessoal ou remessas limitadas de sistemas vitais de defesa aérea de seus aliados ocidentais, sua indústria de defesa se adaptou conforme necessário e seus comandantes identificaram e implementaram as soluções mais eficazes. As forças armadas do país têm se tornado cada vez mais dependente de drones, por exemplo. Agora, utiliza veículos aéreos não tripulados para proteger posições na linha de frente, eliminar esquadrões de assalto russos e limitar suas baixas, mesmo nos locais mais disputados. Hodges imagina um cenário hipotético em que, no futuro, a Ucrânia poderia expandir e inovar suas capacidades militares, possivelmente usando ainda mais inteligência artificial, para criar batalhões inteiros de tropas protegidas por enxames de drones, permitindo que avancem sobre posições russas e recapturem ainda mais territórios perdidos. Isso tudo é teórico por enquanto. Mas, enquanto isso, a Rússia está absolutamente enfrentando as consequências reais de todos os pontos que Hodges levantou, desde o número crescente de baixas até a queima de sua infraestrutura petrolífera. O resultado simples e inevitável de todos esses fatores diversos, mas igualmente significativos, é que a Rússia está perdendo impulso e perdendo esta guerra. Putin não pode mais ignorar isso, pois até seus apoiadores mais fiéis começam a se voltar contra ele. Como Hodges observa, cada vez mais russos, como blogueiros militares ou pessoas no YouTube e outros locais, reclamam abertamente da guerra, de Putin e afins. Então, não é só que sua máquina de guerra está funcionando no limite, que suas campanhas de recrutamento estão fracassando e que suas táticas estão se mostrando ineficazes. Putin agora encara a possibilidade real de o público russo se voltar contra ele, já que mais pessoas sentem os impactos da guerra em suas vidas diárias. E isso, para o homem que quer se apresentar como o Pedro, o Grande dos dias atuais, pode ser demais para suportar. Isso pode explicar porque, em seu recente discurso à nação, Putin afirmou que a guerra pode finalmente estar chegando ao fim. Ele pode estar certo, mas certamente não será o final glorioso que ele imaginou quando tudo isso começou em fevereiro de 2022. Em vez de celebrar uma vitória esmagadora, Putin pode perceber que resta apenas levantar a bandeira branca e enfrentar as consequências da pior decisão de sua carreira. Na África, assim como em outras partes do mundo, a Rússia foi amplamente derrotada. Essas foram as palavras do ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, na cúpula Africa Forward 2026. E elas atingiram como uma adaga o coração coletivo da Rússia. Por quê? Porque Barrot está certo. Os poucos aliados restantes da Rússia estão virando o maior problema de Putin. A influência está diminuindo. Putin está sendo isolado. Se ainda considera a Rússia uma superpotência, repense. O declínio é real e a África mostra o quanto a Rússia caiu. Barrot fez seus comentários ao Le Monde após a cúpula Africa Forward 2026. Essa cúpula por si só é um testemunho do que Barrot chama de influência em declínio da Rússia na África. Ela foi co-organizada pela França e pelo Quênia, na capital queniana, Nairobi, e durou 2 dias, entre 11 e 12 de maio. Cerca de 30 chefes de Estado e líderes governamentais participaram da cúpula, juntamente com vários milhares de líderes empresariais. E a cúpula resultou, ao final, na França prometendo impressionantes 14 bilhões de euros, ou cerca de 16,2 bilhões de dólares, em investimentos nos diversos projetos. Esse investimento evidencia a diferença entre a abordagem francesa na África e as tentativas de Putin de expandir a influência russa. Voltaremos a isso.
O que essa cúpula destaca é que as tensões que vinham se acumulando entre a França e muitas das nações do Sahel na África, junto com alguns dos países de língua francesa no continente, estão começando a diminuir. Barrow destaca que pessoas da Costa do Marfim estiveram na cúpula, sugerindo redução das tensões. Para explicar por que isso importa, especialmente para a Rússia, precisamos entender o que Putin tentou fazer na África nos últimos anos. A Rússia busca vencer na África em detrimento da França e da Europa. Agora esses planos estão ruindo. Putin não poderia prever a perda de prestígio da Rússia no continente ao iniciar sua campanha de influência. Essa campanha começou no Sahel, na África, que cobre boa parte do oeste e centro-norte do continente, indo do Senegal ao Sudão. A Rússia entrou nessa região em meio aos esforços maiores de Putin para restabelecer a Rússia como a influência global que havia sido nos tempos áureos da União Soviética. Entre 2014 e 2019, vimos esses esforços se acelerarem. A anexação ilegal da Crimeia permitiu que Putin alegasse estar devolvendo o território russo à pátria-mãe. As campanhas russas na Síria, Líbia e República Centro-Africana ajudaram a Rússia a criar o que Putin via como uma rede de fantoches e forças por procuração para beneficiar o país futuramente. A estratégia era quase sempre a mesma. Putin identificava uma nação africana instável e surgia como salvador russo, oferecendo estabilidade com segurança e armas. O Sahel foi a vítima ideal para a campanha de Putin. No final da década de 2010, toda a região estava envolvida em problemas relacionados ao colapso de entidades políticas e grandes desafios de segurança. A corrupção era intensa em vários países do Sahel e a violência crescia. Juntas militares no Mali, Níger e Burkina Faso assumiram o poder entre 2020 e 2023. No Mali, Putin aproveitou para enviar mercenários russos e depois uma força russa para proteger a junta no poder. Esse era o padrão: apoiar alguém e ganhar influência oferecendo soldados e segurança. Aliás, lembre-se de Mali. Esse país talvez seja o maior exemplo do problema real que a Rússia enfrenta atualmente na África. A estratégia de Putin funcionou por um tempo, e quando ele invadiu a Ucrânia, intensificou sua campanha de influência. Putin não percebeu que a invasão seria o golpe que quebraria a Rússia. Nos primeiros 2 anos, ninguém previa o fracasso da Rússia. Em 2023, a BBC relatou uma grande campanha de desinformação em andamento na África. Construída sobre uma grande rede social que foi informalmente apelidada de Russosfera, a campanha transmitia todas as mensagens que Putin acreditava que enfraqueceriam a influência europeia na África, ao mesmo tempo em que fortaleciam o domínio da Rússia sobre as nações nas quais seus tentáculos haviam se infiltrado. A França foi acusada de colonialismo moderno, agravando a tensão com as nações do Sahel já mencionado. Os ucranianos foram chamados de nazistas e satanistas, enquanto a Rússia buscava apoio para a invasão de Putin, algo que depois se manifestaria na exploração de mão de obra africana. Grupos mercenários como o Wagner passaram a atuar, principalmente em países como Mali. Tudo isso ocorreu porque a Rússia se colocou como principal parceiro de segurança de várias nações africanas que buscava conquistar. O artigo de junho de 2024 do Independent analisou por que tantas nações buscavam a Rússia em vez do Ocidente. O artigo ressaltou visitas frequentes de políticos russos, o uso do grupo Wagner e a criação do Corpo Africano da Rússia, tudo visando transmitir às nações africanas que o Ocidente não se importa com elas. Mas a Rússia fornecerá segurança, soldados e acesso direto aos principais políticos do país. A Rússia foi inteligente ao evitar interferência excessiva nos assuntos internos das nações que buscava conquistar. Enquanto Estados Unidos e outras nações ocidentais pressionavam pela democracia em países sob influência de ditadores ou juntas, a Rússia mantinha uma postura aparentemente de não intervenção. Claro, a Rússia ainda estava influenciando esses países, mas fazia isso a portas fechadas, com tudo apresentado ao público de forma que parecia que a Rússia estava simplesmente apoiando as nações africanas, muitas das quais, por acaso, eram ricas em petróleo, minerais e outros recursos, seguindo qualquer caminho que essas nações quisessem tomar. Putin era visto como líder benevolente. O Ocidente buscava impor mudanças. Apoiar a Rússia garantiria segurança e autogoverno. A mensagem pode ter sido certeira, mas o problema que Putin não previu levou a Rússia ao fracasso atual. Promessas de segurança perdem valor se não são cumpridas. Isso, somado a outros fatores, faz os últimos aliados da Rússia abandonarem Putin. Isso muda tudo para a influência geopolítica da Rússia. Antes de irmos mais a fundo, é por isso que fazemos o The Military Show, para mostrar como o poder se move. Se você é novo, inscreva-se para não perder as próximas novidades.
Então, Putin passou anos construindo a influência da Rússia na África. Agora tudo está desmoronando, e há vários motivos para isso. Primeiro, há um investimento na África. Em entrevista ao Le Monde, Barrow aponta que a vulnerabilidade do plano de Putin é a Rússia não investir o suficiente para obter influência real. Frequentemente nos prendemos a questões superficiais, afirmou Barrow, destacando: no comércio, investimento e recepção de estudantes africanos em nossas universidades, a realidade é clara. A contribuição da França e da Europa para o desenvolvimento da África é dezenas ou até 100 vezes maior que a de China, Rússia ou Estados Unidos. O Conselho Europeu de Relações Exteriores reforça essa declaração em artigo de outubro de 2024. Ele destacou que o comércio russo com as nações africanas dobrou na década até 2023, atingindo 24,6 bilhões de dólares em 2023. Ainda assim, isso ficou bem atrás do comércio com a União Europeia, de 288 bilhões de dólares. China, Índia e Turquia também superavam a Rússia e continuam à frente. Na época, o investimento estrangeiro direto russo também representava apenas 1% do total da África. E não teve a escala necessária para financiar projetos que pudessem promover mudanças reais, como o desenvolvimento de grandes infraestruturas ou a criação de projetos de mineração que permitissem às nações africanas se beneficiarem de suas terras ricas em recursos. Esses problemas financeiros vinham se acumulando sob a superfície, mas as rachaduras que começaram a aparecer foram todas encobertas pelas promessas de segurança da Rússia. O sentimento anti-Ocidente promovido por Putin se manteve enquanto a Rússia não era cobrada por essas promessas. Alerta de spoiler. A Rússia foi cobrada a cumprir promessas, mas fracassou de forma espetacular. Anteriormente, pedimos para você lembrar do Mali. Havia um motivo para isso. Eventos no Mali mostraram que as promessas da Rússia eram falsas. Forças de Putin ajudariam a junta do Mali a controlar a população. Porém, ao serem testados, fracassaram tanto que permitiram grandes avanços de separatistas e rebeldes no Mali. No fim de abril, a Frente de Libertação de Azawad do Mali, milícia que luta pela independência do norte do Mali da Junta Central, atacou Kidal, um reduto estratégico. Várias unidades do Corpo Africano da Rússia, posicionadas só para evitar esse ataque, fracassaram. O Corpo Africano foi cercado em Kidal e acabou negociando sua retirada. O jornal The Hill informa que a retirada se ampliou para cobrir a maior parte do norte do Mali, cerca de metade da área que o Corpo Africano deveria proteger. Isso já teria sido humilhante para os protetores da Rússia. Para piorar, imagens mostraram um comboio russo deixando Kidal rapidamente, evidenciando o fracasso da Rússia. Depois, soube-se que o corpo africano se retirou tão rapidamente que deixou equipamentos para trás, incluindo veículos resistentes a minas que agora estão nas mãos de rebeldes apoiados pela Al-Qaeda. Ataques assim destroem a narrativa de que a Rússia oferece segurança. Eles também podem gerar novas rebeliões em locais como Burkina Faso e Níger, onde o corpo africano, incapaz de cumprir sua única função, estacionou unidades. Esse único incidente é indicativo de um problema mais amplo que a Rússia criou para si mesma em toda a região do Sahel. Segundo a Foreign Affairs, em artigo de 25 de março, a abordagem autoritária da Rússia e sua incapacidade de converter influência em resultados concretos deixaram Putin debilitado no Sahel. A Rússia não promoveu nenhuma cooperação entre os estados do Sahel, o que significa que praticamente não fez nada para resolver os problemas de estabilidade que afirmou que ajudaria esses estados a solucionar. Na verdade, a Rússia aumentou a divisão na África. O Kremlin celebrou quando Níger, Burkina Faso e Mali deixaram a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental e criaram a Aliança dos Estados do Sahel como novo bloco econômico. Comemorar não trouxe apoio econômico real, como já dissemos. São só pensamentos e orações, quando o que esses estados precisam da Rússia é dinheiro e recursos. E à medida que outros atores entram no cenário do Sahel e na África em geral, a Rússia também está vendo sua influência se diluir. A Europa, especialmente a França, já tem influência e está reconstruindo pontes. China, Turquia e até mesmo os Emirados Árabes Unidos estão construindo laços. Todos esses movimentos enfraquecem o que Putin está tentando fazer nos estados africanos, onde a Rússia tentou ampliar seu poder global. Resumindo, tudo está desmoronando para Putin na África. A estratégia militar do Kremlin pede para o modelo econômico de longo prazo da França e Europa. Barrow ressalta ao Le Monde: além da segurança, a Rússia não contribui em nada para o desenvolvimento da África. O comércio da França com a África é 3 vezes maior que o da Rússia, e o investimento francês, de 8 a 10 vezes maior. A França recebe 8 vezes mais estudantes africanos em suas universidades. Os números falam por si só.
Ele se apoia em artigo do Instituto Lansing de 15 de maio, que cita a guerra na Ucrânia como motivo para Putin perder influência. Faz sentido. A estratégia da Rússia na Ucrânia era avançar rápido e mostrar o poder do exército russo ao tomar o que o Kremlin via como Estado fraco. Após mais de 4 anos, a Rússia controla só 20% da Ucrânia e deve lutar por muitos anos para conquistar o país todo. Até agora, esse é o cenário. Dezenas de milhares de equipamentos militares russos e cerca de 1.350.000 soldados foram destruídos, e esse número segue aumentando. Isso mostra que a Rússia não tem recursos financeiros ou militares para dar o apoio prometido aos aliados africanos anos atrás. A Rússia foi reduzida a fornecer mercenários para acessar minas de ouro e diamantes na África. O ocorrido no Mali mostrou que esses mercenários não são tão competentes. Essa menção às minas nos leva a outro motivo pelo qual a Rússia está agora perdendo na África tão gravemente quanto está perdendo na Ucrânia. Toda a estratégia da Rússia não foi construída em torno de querer ajudar as nações africanas a crescer para que todos possam prosperar com os recursos de suas terras. Putin queria explorar, oferecendo uma proteção superficial que nunca precisaria ser testada, para expandir a influência russa e obter acesso ao que ele realmente quer da África: recursos materiais e humanos. A exploração esteve presente desde o início, embora a Rússia tenha conseguido ocultá-la com propaganda. Quando Putin expandiu o alcance russo na África na década de 2010, isso já era exploração por si só. Putin explorava regimes frágeis e instabilidade para expandir a influência russa em países africanos vulneráveis. Foi uma tática barata e rápida, que, como muito do que a Rússia faz e diz, não resistiu ao escrutínio. Agora, como Barrow aponta, a Rússia só oferece exploração em troca de serviços de segurança que falham quando testados. Vejo que a Rússia de Vladimir Putin só oferece segurança em troca da exploração dos recursos africanos. Ultimamente, na África e em outros lugares como Mali, Venezuela, Irã e Síria, a Rússia tem sido amplamente derrotada, afirma Barrow ao Le Monde. De novo, ele está certo. Não é só o fracasso do corpo africano que vai chamar a atenção dos aliados africanos que Putin conquistou prometendo proteção. Esses aliados terão notado o ocorrido na Síria, onde o regime de Bashar al-Assad foi rapidamente derrubado, mesmo após anos de apoio russo. Eles verão o ocorrido no Irã, onde o líder supremo, Ali Khamenei, foi morto nas primeiras 24 horas da Operação Fúria Épica, pois as defesas aéreas russas não o protegeram. Na Venezuela, o ex-ditador Nicolás Maduro foi capturado pelos Estados Unidos em uma operação que fez o equipamento militar que a Rússia vinha enviando ao ex-presidente parecer praticamente inútil. Vez após vez, o padrão se repete. A Rússia promete proteção, mas depois falha em proteger. Mali foi o primeiro caso que impactou estados africanos sob influência russa, e provavelmente não será o último. As nações africanas começam a perceber não só o padrão de falhas na proteção. A exploração desenfreada por parte da Rússia está mostrando a esses países que qualquer acordo feito com Putin só beneficia realmente a Rússia e pode prejudicar ativamente a África. Entre o início da guerra na Ucrânia e fevereiro de 2024, a Rússia extraiu 2,5 bilhões de dólares em ouro da África, e tudo isso provavelmente foi usado para financiar a guerra. O grupo Wagner, que basicamente se transformou no chamado Corpo Africano, foi crucial nessa extração. No Mali, a Rússia busca controlar urânio e lítio. Em partes da África, a Rússia faz campanhas de recrutamento com desinformação para convencer jovens africanos a entrarem no exército russo e lutarem na Ucrânia. Muitos desses homens desconhecem o que envolve o alistamento. São atraídos por promessas de funções na retaguarda e vistos rápidos para começar novas vidas na Rússia. Mas o que realmente acontece com eles é que são enviados para a linha de frente para servir como pouco mais do que bucha de canhão na guerra de Putin. A Ucrânia afirmou em fevereiro que mais de 1.780 cidadãos africanos estavam lutando pela Rússia, segundo seus dados. Putin e seus aliados obviamente negam tudo. Está claro que a exploração sempre presente na mente de Putin agora se volta ao povo africano. E isso, talvez mais do que qualquer outra coisa, está criando o tipo de reação que pode derrubar um castelo de cartas, que já estava faltando metade do baralho. O Conselho de Política Externa dos Estados Unidos diz que líderes africanos começam a criticar a Rússia. O Ministério das Relações Exteriores da Nigéria alerta cidadãos para não se alistarem em exércitos estrangeiros. Na África do Sul, autoridades receberam ligações de cidadãos presos em meio a grupos de mercenários russos que avançavam à força para a região de Donbás, na Ucrânia. Porém, um novo padrão apareceu. A Rússia está saqueando a África enquanto ainda pode. Se Putin e seus comparsas do Kremlin fossem capazes de oferecer a segurança e proteção que prometeram aos seus parceiros em troca dessa exploração,
talvez a atenção pudesse ter sido desviada e as ações da Rússia poderiam ter sido ignoradas. Mas não é isso que está acontecendo. A Rússia não oferece proteção real e quase não investe dinheiro, principalmente em comparação com o que a Europa e a China despejam na África. Tudo o que existe agora é exploração. Os aliados recentes da Rússia percebem isso e começam a mudar de lado. O mito da proteção acabou e Putin foi desmascarado. Agora vemos o colapso da influência russa em um continente que Putin considera inestimável. Por que uma nação africana escolheria cooperar com a Rússia após os acontecimentos recentes? Esse é o ponto de Barrow. A Rússia só permitiu que a Europa reassumisse o protagonismo geopolítico na África. A Nova Zelândia não precisou disparar nem fornecer armas à Ucrânia ou enfrentar a Rússia. Nada disso foi necessário. Em vez disso, a Nova Zelândia simplesmente ferrou Putin e seus comparsas de verdade, atingindo a Rússia onde mais dói. O que a Nova Zelândia fez pela Ucrânia é insano, pois quebrou a Rússia e deixou Putin com um triplo problema. Operações cibernéticas, canais ilícitos de pagamento e canais de fornecimento via países terceiros foram eliminados. Isso é enorme para a Ucrânia. Novas sanções estão a caminho, e elas são diferentes de tudo que já vimos. A Nova Zelândia criar antes. No dia 7 de maio saiu a notícia de que a Nova Zelândia havia introduzido uma série de sanções que tem como alvo específico cerca de 20 indivíduos e entidades que, segundo o país, estão envolvidos em algumas das ações mais prejudiciais de apoio à Rússia em sua invasão à Ucrânia. Anunciadas pelo ministro das Relações Exteriores da Nova Zelândia, Winston Peters, as sanções são a 35ª rodada de punições do país contra Putin pela invasão russa. Só que desta vez, não se trata apenas de punição. O novo pacote de sanções foi criado para combater agentes que facilitam crimes cibernéticos e aspectos da invasão impossíveis sem indivíduos e entidades que a Nova Zelândia mira. Operadores de plataformas cibernéticas que facilitam as ações de hackers e cybercriminosos russos estão sendo alvo. Provedores de serviços de pagamento alternativos que ajudaram a Rússia a driblar outras sanções e restrições impostas por plataformas tradicionais de pagamento também são alvo. A Nova Zelândia também está de olho em países que intermediam para a Rússia, comprando e revendendo equipamentos que ela não pode adquirir diretamente. Putin foi totalmente prejudicado sem que a Nova Zelândia disparasse um tiro. Vamos analisar as 3 categorias-alvo do novo pacote de sanções da Nova Zelândia. Antes, Peters explicou por que escolheu as 20 pessoas e entidades que ficarão chocadas ao ver seus nomes na lista. Quem fizer mau uso de plataformas online para apoiar a guerra da Rússia contra a Ucrânia sofrerá consequências reais, incluindo sanções, afirmou Peters. Ele acrescentou: "Estamos mirando na infraestrutura de pagamentos que viabilizou a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Aqui vemos a Nova Zelândia contribuindo para enfraquecer o complexo militar industrial que sustenta a máquina de guerra de Putin." A Nova Zelândia afirma que agentes mal intencionados de países como Irã e Coreia do Norte estão sendo alvo, enquanto o país amplia as mais de 2.000 sanções que já implementou, mirando nas cadeias de suprimentos da Rússia e nos provedores de plataformas na origem. A Nova Zelândia tem intensificado seus pacotes de sanções nos últimos meses. Foi só em fevereiro que o país implementou uma rodada de sanções que teve como alvo 23 indivíduos e 13 empresas da Rússia e do Irã. A Nova Zelândia também usou a oportunidade para provocar Putin sobre o petróleo, acompanhando a União Europeia ao estabelecer um novo teto de $44,10 americanos para o petróleo russo. Além disso, a Nova Zelândia aproveitou aquela rodada de fevereiro para sancionar 100 embarcações da frota fantasma de Putin. Dessa vez, os indivíduos e entidades-alvo eram membros das agências de inteligência russas, um trio de cidadãos iranianos, incluindo um envolvido na fabricação de drones, e os líderes da Garantex, uma corretora de criptomoedas. Isso permitiu à Rússia manter recursos para invadir a Ucrânia. O novo pacote de sanções da Nova Zelândia amplia as medidas contra manipulações financeiras e cripto da Rússia, mas vai muito além disso. Neste ponto, você pode ter algumas perguntas. A principal delas é a mais óbvia. Por que essas sanções são importantes? É uma pergunta razoável. As 20 novas sanções da Nova Zelândia podem parecer insignificantes, já que a Castellum IA indica que a Rússia é o país mais sancionado do mundo. Putin, seus comparsas e aqueles que ajudam a Rússia com a invasão já estão lidando com 26.665 sanções, das quais 23.960 foram impostas desde o início da invasão da Ucrânia. Por que mais 20 fariam tanta diferença? A resposta está no que a Nova Zelândia mirou com seu 35º pacote, pois é aqui que começamos a ver uma grande mudança. Não só os grandes nomes estão sendo sancionados.
A Nova Zelândia está mirando em qualquer um que ajude a Rússia em suas tentativas de desencadear uma guerra híbrida contra a Ucrânia. Vamos falar das sanções contra o cybercrime. Apesar do destaque para armas e tropas russas na Ucrânia, as ações de grupos russos de cybercrime frequentemente causam mais danos ao país. Esses grupos, mesmo descentralizados, compartilham o objetivo de desestabilizar e destruir as redes cibernéticas que mantêm a Ucrânia unida. Tudo que fortalece a coesão da Ucrânia é alvo, de sistemas de logística a registros estatais e redes de energia. Esses criminosos cibernéticos ajudam Putin a manter os cidadãos ucranianos no escuro, às vezes literalmente, e têm uma tarefa secundária de espalhar desinformação pelo Ocidente, com o objetivo de limitar o apoio que a Ucrânia recebe de seus parceiros. Atuando de forma anônima nas sombras, esses cybercriminosos exploram IPs ocultos e plataformas que garantem acesso anônimo a servidores de comando, relata a Sky News. É esse tipo de plataforma que a Nova Zelândia visa. Se os criminosos cibernéticos continuarem escondidos, a Nova Zelândia fará de tudo para dificultar seu trabalho, retirando suas plataformas. A Nova Zelândia obriga hackers russos a buscar métodos mais caros e inovadores para contornar as proteções que a Ucrânia colocou em seus sistemas web. Hackers que falham não fazem nada. Esse é o objetivo, pois o que os hackers russos fazem há 4 anos é muito prejudicial, não só para a Ucrânia, mas para todo o Ocidente. Esses cybercriminosos não surgiram do nada quando Putin invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022. Eles já operavam há muito tempo, começando a desenvolver táticas na campanha inicial de agressão da Rússia à Ucrânia em 2014. Antes da invasão em grande escala, em janeiro de 2022, esses hackers já usavam plataformas sancionadas pela Nova Zelândia para atacar a infraestrutura crítica da Ucrânia, segundo o Atlantic Council. Desde então, a guerra cibernética da Rússia contra a Ucrânia e aliados só cresceu. A Rússia costuma combinar ataques cinéticos com cyberataques, utilizando malware, phishing e desinformação para acessar sistemas e enfraquecer as defesas da Ucrânia antes de ataques com drones e mísseis. A Ucrânia possui um exército de guerreiros cibernéticos que se defendem de hackers russos e realizam seus próprios ataques cibernéticos. Conhecidos como Exército de TI, hackers ucranianos atuam de forma descentralizada e incansável para barrar a Rússia. Mas não são suficientes, como mostra o ritmo dos ataques cibernéticos russos contra a Ucrânia só em 2026. Segundo a New Sky, centros internacionais de monitoramento relataram um aumento de 34% nos ataques cibernéticos a instalações ucranianas no primeiro trimestre de 2026 em relação ao mesmo período de 2025. A maioria dos ataques partiu da Rússia ou de países que oferecem apoio técnico aos hackers de Putin. O que vemos aqui é a Rússia apostando em uma estratégia que está funcionando. As novas sanções da Nova Zelândia buscam remover ferramentas usadas por cybercriminosos russos, reduzindo assim os ataques cibernéticos enfrentados pela Ucrânia. Mas não é só a Ucrânia que precisa se preocupar com os hackers russos. É aí que a coisa fica realmente séria. É que a Rússia está expandindo o alcance de seus crimes cibernéticos para abranger grande parte do Ocidente. Mas antes de entrarmos mais fundo nesse assunto, você está assistindo ao Programa Militar. Tem muito mais de onde isso veio, então inscreva-se no canal se estiver gostando do conteúdo. Se a campanha cibernética de 2014 contra a Ucrânia foi o plantio de sementes, elas se tornaram plantas devastadoras em 2026. A University College London publicou um artigo no qual sugeriu que a guerra na Ucrânia pode ser a primeira guerra cibernética em grande escala que o mundo já viu. A faculdade afirma que invasões e ataques cibernéticos não são novidade em tempos de guerra. Mas o que estamos vendo na Ucrânia e em grande parte do Ocidente é uma campanha cibernética muito mais coordenada do que qualquer coisa que já tenha acontecido antes. Alarmistas apontam graves consequências de uma guerra cibernética. Interrupções em redes elétricas, mercados financeiros ou comunicações militares podem causar caos, colapso econômico ou perda de vidas em larga escala, diz o artigo da faculdade. A velocidade, o anonimato e o alcance global dos ataques cibernéticos aumentam a sensação de alarme, pois dificultam a atribuição e a resposta rápida. A dificuldade em responder é o principal problema. O Ocidente sente tanto quanto a Ucrânia. O King's College de Londres afirma que a campanha cibernética russa é uma ameaça à própria estrutura da democracia. Os hackers patrocinados pelo Estado russo espalham desinformação por todo o Ocidente através das redes sociais e canais semelhantes, ao mesmo tempo em que lançam ataques mais diretos contra as instituições que protegem a democracia ocidental. O espaço informacional virou um campo de batalha geopolítico, afirma Kaja Kallas, vice-presidente da Comissão Europeia, e é difícil discordar.
Durante o período entre novembro de 2023 e novembro de 2024, houve 505 incidentes distintos do que o King's College chama de manipulação e interferência de informação estrangeira, ou FIMI. Esses incidentes de FIMI, que aconteceram a uma taxa de quase 1,4 por dia, tiveram como alvo 322 organizações em 90 países. Envolveram a criação de 68 mil conteúdos desinformativos e utilizaram 38 mil canais ou contas em 25 plataformas diferentes. FIMI cobre só a desinformação, mas esses números já bastam para mostrar a grande escala das operações de cybercrime e ataques híbridos da Rússia. Uma guerra nas sombras é travada contra o Ocidente, especialmente a União Europeia. O cybercrime é apenas uma parte de um conjunto muito maior de táticas que vão desde sabotagem até violações do espaço aéreo, e tudo isso está sendo feito para prejudicar a Ucrânia. Como? A Rússia utiliza estratégias cibernéticas para punir países que apoiam a Ucrânia, esperando que as punições contínuas se tornem tão graves que esses países desistam do apoio por não compensar. No cenário ideal para Putin, o caos causado por seus hackers faria os aliados da Ucrânia recuarem, deixando o país vulnerável. Mas isso não está acontecendo, como a Nova Zelândia acabou de mostrar. Embora as sanções sejam importantes, principalmente contra cybercriminosos russos, a mensagem que transmitem também é essencial. A Nova Zelândia deixa claro a Putin, sem usar força, que a Rússia não conseguirá fazê-la parar de apoiar a Ucrânia. E não só isso, mas a Nova Zelândia está partindo para o ataque contra as próprias plataformas que tornam possíveis os crimes cibernéticos da Rússia. A escala desses crimes e o custo para realizá-los vão aumentar, o que protege a Ucrânia diretamente, ao mesmo tempo em que ajuda os aliados da Ucrânia a garantir que o apoio que Putin está tão desesperado para interromper não se esgote. Isso incomodará Putin. Seus criminosos cibernéticos vão implorar por novas plataformas para continuar sua guerra híbrida. O maior problema para Putin é que a Nova Zelândia também sancionou os canais de pagamento usados pela Rússia para driblar sanções. A Sky News informa que a Nova Zelândia criou um bloco inteiro de sanções direcionadas especificamente a uma empresa que está fornecendo soluções alternativas de pagamento para a Rússia. Segundo o veículo, a intenção dessas alternativas é permitir que a Rússia saia do sistema bancário tradicional e consiga receber por suas exportações. O dinheiro que a Rússia obtém por canais alternativos acaba financiando a máquina de guerra de Putin, sendo usado para comprar componentes de armas de outros países. Em breve falaremos mais sobre esses países, mas vemos uma ligação direta entre as plataformas de pagamento visadas e o sofrimento causado por Putin na Ucrânia. A Rússia vem defendendo as plataformas alternativas de pagamento há anos. Ela não teve escolha. As sanções ocidentais impedem que a Rússia receba dinheiro pela venda de produtos sancionados quando esse dinheiro passa pelos sistemas bancários tradicionais. Em 2017, a Rússia criou o Sistema de Transferência de Mensagens Financeiras, SPFS, como alternativa ao SWIFT. A realidade é que esta é uma plataforma centrada na Rússia, que, segundo relatos da AA, foi utilizada por 400 instituições financeiras até 2023. A Rússia criou a plataforma Mir como alternativa à Visa e Mastercard e investiu muito no desenvolvimento da BRICS Bridge. A Rússia sempre repete: é preciso mais transações além do dólar e do euro. Putin sabe que moedas ocidentais são mais fáceis de serem congeladas do que as que a Rússia prefere usar. A Rússia tem investido em criptomoedas desde que Putin lançou a invasão. Em Moscou fica a Torre da Federação, que, conforme o arquivo forense, abriga a rede de evasão de sanções mais avançada do mundo. O conteúdo desta torre garantiu à Rússia uma salvação financeira de 200 bilhões de dólares americanos até outubro de 2025, segundo o arquivo. Isso só foi possível porque ela mantém uma rede de transações obscuras de criptomoedas, via serviços de mistura de criptomoedas. A Rússia está basicamente lavando seu dinheiro sujo, usando criptomoedas que podem se tornar irrastreáveis ao passarem por empresas de fachada, sendo usadas para pagar a própria Rússia ou para comprar o que o país precisa de terceiros países. Essas redes de criptomoedas tornaram as sanções praticamente inúteis. É isso que a Nova Zelândia tenta combater ao prejudicar Putin com seu 35º pacote. Ao sancionar uma plataforma-chave, a Nova Zelândia deixa claro que não tolera o uso dela para pagamentos da Rússia ou para burlar sanções. Putin não precisa disso. Ele não quer que critiquem os métodos que a Rússia usa para pagar e receber, pois ele já levou a Rússia a um colapso econômico. De acordo com a Reuters, a economia da Rússia contraiu 0,3% no primeiro trimestre de 2026,
o que marcou a primeira contração vista na Rússia desde 2023. Isso é só um sintoma de problemas econômicos maiores que causaram a crise do custo de vida e enfraqueceram empresas russas, enquanto Putin aposta tudo no complexo industrial militar. Outros países provaram que a abordagem da Nova Zelândia é eficaz. Em 2025, Canadá e Austrália criaram sanções semelhantes, que lhes permitiram congelar ativos avaliados em mais de 180 milhões de dólares, segundo a News Sky Corp. A Nova Zelândia busca resultado parecido e fechou mais uma rota de pagamento usada pela Rússia. Quanto mais essas vias forem fechadas, piores serão os impactos na economia russa. Sem dinheiro, Putin não consegue fornecer armas e equipamentos aos soldados na linha de frente. Por fim, aos atores de terceiros países que a Nova Zelândia sancionou. Já falamos deles. Eles usam plataformas alternativas de pagamento criadas pela Rússia para pagar e receber pagamentos de Putin e seus aliados. É possível que a Rússia tenha hackers terceirizados contra ameaças à Ucrânia. Mas o maior dano desses indivíduos e entidades sancionados é permitir que Putin apoie o exército russo ao lhe dar acesso aos componentes de que a Rússia precisa para fabricar seu equipamento. Confira como funciona. A Rússia necessita de diversos materiais e componentes, principalmente para fabricar mísseis e armas avançadas. Minerais de terras raras, softwares e microchips são essenciais para a máquina militar russa. Então, naturalmente, esses são os tipos de produtos que outras nações sancionam. Sem poder comprar diretamente, a Rússia recorre a outros países para que os comprem e depois os revendam à própria Rússia. O terceiro país compra como se fosse para si. Depois ele vende para a Rússia, muitas vezes sendo incentivado pelo fato de a Rússia pagar acima do preço de mercado pelo produto, o que permite que Putin contorne as sanções. As plataformas alternativas de pagamento que você já mencionou entram em cena aqui, e não seria surpresa descobrir que os cybercriminosos russos também estão envolvidos em obscurecer a natureza dessas transações. Nem sempre são os próprios terceiros países que têm culpa, exceto talvez por facilitarem demais para que pessoas e entidades realizem esse tipo de transação. Nem todos os países da cadeia de suprimentos da Rússia agem como Irã e Coreia do Norte, dispostos a ajudar diretamente. Mas o que acaba acontecendo é que aproveitadores em países terceiros, sejam indivíduos ou empresas inteiras, compram de nações que impõem sanções e depois revendem para obter lucro, tornando-se assim alguns dos principais facilitadores da invasão da Ucrânia. Tudo isso é obscuro, propositalmente. Há empresas de fachada, navios da frota fantasma e uso de criptomoedas envolvidos. Mas, como nas demais sanções do 35º pacote, a Nova Zelândia está abrindo caminho em meio a esse lamaçal, indo direto à fonte. Os sancionados fazem parte da rede de comércio de terceiros países da Rússia. A Nova Zelândia está afetando financeiramente quem ela sancionou, cumprindo seu objetivo. Se vender para a Rússia gera lucro, sanções que causem perdas maiores podem afastar intermediários estrangeiros do comércio com o país. Tudo isso trata de bloquear canais para a Rússia. Com apenas uma decisão e um comunicado público, a Nova Zelândia prejudicou o braço cibernético, a rede financeira e a cadeia de suprimentos internacional da Rússia. Putin se deu mal e a Nova Zelândia já deve mirar novas pessoas e entidades para sancionar. Enquanto a Nova Zelândia não precisou disparar para afetar Putin, outros países, como a Suécia, oferecem apoio ainda mais direto e cinético à Ucrânia. Ela forneceu à Ucrânia a lança mágica de Odin. Gungnir chegou à Ucrânia e está destruindo as forças da Rússia. Veja nosso vídeo para entender o que é Gungnir e sua importância para a Ucrânia. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no Programa Militar para ver mais da nossa cobertura sobre o trabalho que os aliados da Ucrânia fazem para colocar Putin em seu devido lugar. E como sempre, obrigado por assistir.